Fala, meus amigos terracaixistas. Só para avisar para quem tiver interesse, nosso conteúdo também está disponível agora no YouTube. E para quem quiser colaborar com o Quina do Mundo, os links do Apoia-se e do Pix estão na descrição do episódio. Um abraço. Fala, galera do Quina do Mundo! Voltamos, hein? Quem disse que a gente não ia voltar? Eu acho que ninguém disse isso. Mas a gente tá de volta, cara. E como sempre aqui, eu tô com meus grandes amigos aqui, Thiago Januzzi. Opa! Paulo Jabardo. Está! E aí, pessoal? E hoje a gente tem um convidado especial aqui, Júlio Postich. O Júlio Barbárvore. Fala, Júlio, beleza? Fala, galera do Quina do Mundo, beleza? É um prazer inenarrável estar conhecendo aqui os estúdios da Catilanga, a infraestrutura aí da Quina do Mundo, aí dando inveja aí para Jovem Pan, para Band News FM. Aí é um prazer poder estar conhecendo esse estúdio de vocês aí, galera. Excelente. Nossa, é isso aí. É o tamanho da Google, cara, entendeu? É, do banheiro do Google? Mas aí, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto incrível que, cara, vamos desmistificar uma profissão dita como uma profissão maldita, que é o telemarketing, cara. E eu tenho uma pergunta para fazer pro nosso convidado Júlio, logo de cara. Qual a diferença entre saque e telemarketing? Olha, tem muito problema com telemarketing mesmo, e acho que até a expressão telemarketing é uma expressão meio com uma impressão ruim, né? Você fala telemarketing é uma expressão que traz um monte de coisa negativa com ela, assim. E na verdade o que acontece é que você tem o contact center, né? Hoje em dia as empresas mais sérias, assim, elas vendem uma série de terceirizações em vez de ser só o telemarketing, o famigerado telemarketing. E o saque em si é uma forma de atendimento que é regulamentada por lei, né? Então a lei especifica que as empresas têm que ter o saque, que tem que ter o atendimento dentro de X segundos e tudo mais, mas o saque, ao mesmo tempo que é regulamentado por lei, às vezes ele é bem negativo, né? Ele não tem tanta eficiência no atendimento como outros meios de atendimento mais modernos hoje em dia. Mas aí tem uma diferença básica aí, né? O que eu entendo por telemarketing é os caras me ligando pra encher o saco. E o do saque é eu ligando pra encher o saco dos caras, né? Exatamente isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que parte da má fama que tem o setor, assim, é por conta de que é uma operação muito barata para se colocar. Vamos dizer assim, a gente pega aqui um grupo, nós, de amigos aqui, a gente aluga uma sala ali no Morumbi, coloca meia dúzia de PA e arranja um contrato com algum cliente e começa a atender, sabe? É uma operação muito, muito rápida de você colocar para rodar e tal, e sem muita estrutura, sem muito treinamento, e um setor que é extremamente fragmentado, né? Hoje em dia ele começa a se consolidar um pouco mais, começa a se ter as empresas grandes a adquirir as pequenas, e isso você começa a ter um aumento na qualidade, mas se imaginar alguns anos atrás, isso ainda não era uma realidade, né? Então qualquer pessoa podia abrir uma portinha ali, colocar meia dúzia de pessoas para trabalhar lá dentro, e daí por isso o atendimento acabava sendo muito ruim, assim. Eram empresas que não tinham muita preocupação com qualidade, com o estudo de como se atender, de como ter tecnologia e tudo mais, né? Então tem um pouco esse aspecto. E eu acho que conforme a gente vai evoluindo na questão do mercado e os mercados vão ficando mais desenvolvidos, a gente vai tendo atendimentos melhores, né? Se eu quisesse, eu podia botar uma plaquinha aqui na porta de casa, botar o Harry aqui ligando pro povo e ia ser uma empresa de telemarketing. Total, bem isso mesmo. Com a vantagem de que as pessoas iam querer ouvir o Harry, né, cara? Será que iam? Será mesmo? Vocês querem, senhores? Tô brincando, eu gosto de ouvir o Harry. Júlio, como é que você tá metido com essa história de telemarketing? Cara, é até curioso isso, porque quando eu fui fazer a entrevista de emprego, né, o diretor que foi me contratar, ele perguntou, né, pra mim, por que eu tava saindo de consultoria, tava querendo entrar numa empresa de telemarketing, né? Essa foi a pergunta que ele fez. E a ideia, a resposta minha foi essa, né, porque é um setor
que trabalha muito próximo do consumidor. Então você tem uma percepção e um conhecimento da maneira como interagir com o consumidor muito grande. E isso, hoje em dia, no mercado, ele é muito valioso, né? Você entender o perfil do consumidor, de que maneira abordar ele e tal. Até pegando o gancho aí do Quina do Mundo, do episódio de publicidade, a gente tem um pouco disso, né? Dessa interação e desse entendimento da maneira do consumidor. E foi aí que eu entrei, né? Eu entrei para trabalhar com planejamento estratégico e tal. Hoje eu estou na área de marketing. E já são aí 5 anos trabalhando no setor. Bom, e você não tem que ligar para ninguém, né, então? Não, eu não. Mas assim, eu passo sufoco com empresas com atendimento de algumas empresas. Também tenho... Aí eu começo a reparar mais também da maneira com que é o atendimento, né? Então, se eu tenho algum problema, eu ligo para a empresa, eu já reparo que tipo de canal essa empresa está oferecendo. Ela está atendendo via mídia social, ela está atendendo via chat, WhatsApp, ou só tem telefone. Se você vai procurar a informação no site dela, é fácil de achar ou não é, porque tem muita empresa que esconde a informação, ela não quer que você entre em contato, e daí ela quer forçar que você vá para aquele Frequently Asked Questions lá, o FAQ, né, que eu detesto, eu acho que lá é uma merda, mas ao mesmo tempo tem muita empresa que faz um trabalho muito bom, assim, eu acho que quando a empresa trabalha bem, isso passa desapercebido, né, é o tipo de situação onde se o serviço é ruim, você percebe, você reclama, mas se o serviço é bom, você nem percebe e passa batido. Eu tenho certeza que se você começa também a lembrar na memória e fazer um pouco de esforço, você consegue lembrar de situações onde você foi muito bem atendido, resolveram o teu problema e de repente passou batido, né? Interessante. Ultimamente o que eu recebo de ligação é basicamente de gente buscando doação para instituição de caridade, sacou? Isso é bem comum, assim, tanto doação quanto às vezes cobrança de dívida, né? Eu recebo muita ligação hoje num telefone meu do trabalho, procurando um tal de Raimundo, né? Que ele tem uma dívida aí com Bradesco, Casas Bahia, alguma coisa assim. Pô, eu acho que o Raimundo já teve meu telefone também, cara. E nesse caso, assim, o que acontece? Às vezes, eu sei que, por exemplo, assim, em algum banco ele tem uma dívida, esse cara tem uma dívida com algum banco, e o banco vende essa carteira de dívida para outra, para uma empresa que vai trabalhar com cobrança, né? E aí essa empresa vai pegar e ela não quer nem saber se o cadastro não é mais o Raimundo, né? Ela vai insistir na ligação ali, ela vai tentar contato para ela tentar reverter essa carteira de dívida que ela comprou. Então tem um pouco isso, assim, como eu falei, né? Como o setor é muito fragmentado e agora ele já está começando a se consolidar, tem muita empresa pequena, né? Então tem muita empresa que está topando fazer qualquer coisa para ganhar um dinheiro, assim, não necessariamente está preocupado em fazer um serviço de qualidade, um serviço atencioso com o cliente, né? Eu acho que vale ressaltar, assim, por exemplo, como esse setor ele evoluiu nos últimos anos, né? Se você pegar, e a gente que é mais velho aqui, pessoal do Quina do Mundo, pedir um táxi à noite uns 8 anos atrás, assim. Você tinha que ligar numa central, os caras iam falar assim, eu vou procurar um táxi disponível aí, daqui uns 15 minutos eu te retorno. Daí você esperava, dava 15 minutos, não consegui táxi nenhum, tenta daqui meia hora. E às vezes você passava tipo umas 2 horas tentando pegar um táxi de madrugada para voltar para casa aqui em São Paulo. Hoje em dia você já consegue fazer isso via aplicativo. Outro exemplo é o banco, né? Você queria saber o saldo, ou você tinha que ir no caixa eletrônico, ou você tinha que ligar no número para saber o saldo da tua conta, se caiu o salário ou não. Hoje você já consegue ver isso com aplicativo também. Então as formas de atendimento elas estão ficando mais modernas, né? A gente tem algumas automações para coisas que não necessitam você ter uma pessoa propriamente fazendo ali o serviço, né? Então, como a gente falou do táxi, né? Você não precisa ter uma pessoa lá vendo se tem táxi disponível. Hoje já tem programa para isso, ele já te coloca em contato com o taxista mais perto da onde você está. E então são mudanças que estão tendo nessa parte de atendimento e você deixa para fazer a interação com a pessoa para coisas que são mais complexas, né? Algum problema que você não consegue resolver de maneira automática ou que você precisa de alguém para te dar suporte. Tem uma característica interessante que vocês já viram, inclusive, meme, que é o número desconhecido de São Paulo. Já viram isso? Porque é difícil as pessoas te ligarem que não te conhecem, né? E aí rola isso. Quando é um número de São Paulo desconhecido, a galera já sabe que é telemarketing. Eu tenho uma história curiosa sobre isso, né? A minha namorada, ela estava no trabalho e estava tocando um número desconhecido e ela não estava atendendo.
Daí nisso toca no meu telefone também um número desconhecido de São Paulo. Quando foi, sei lá, segunda, terceira vez, eu resolvi atender para ver o que era. Daí me falam assim, ó, o seu apartamento alagou, preciso que você venha aqui urgente, correndo, porque tá alagando o apartamento do vizinho de baixo. Eu saio do trabalho, vou pro meu apartamento, chego lá, não tem nada, né? Ué, que estranho, né? O que aconteceu, será? Daí passa mais um tempo, ligam de novo, eu atendo, daí falo assim, não, mas eu sei que você não mora no edifício X, né? No Copan, mas a sua namorada mora, é o apartamento dela que tá alagando, não o seu, né? Daí eu ligo pra ela, aviso, ó, corre pro seu apartamento, que o teu apartamento tá alagado. Ela tinha acabado a água, ela esqueceu uma torneira aberta, quando voltou a água, alagou o apartamento e estavam tentando ligar para ela do condomínio e ela não tinha atendido. Como era um número desconhecido, ela não estava atendendo. Olha aí, também tem isso, né? Eu sei, o que eu faço? Eu fico recebendo ligações, aí eu peguei no meu celular e fiz um contato chamado telemarketing. Eu já tô no telemarketing 2, porque acabou a lista do 1, eu tive que criar um novo. E aí eu bloqueio. Então toda vez que algum desses números que mudam toda hora deu a sorte de ainda existir, me ligar e automaticamente é bloqueado, eu não recebo. Só que, mano, eu viajei um dia, eu não sei o que eu fiz, que tinha uma colega do trabalho e eu coloquei o telefone dela dentro dessa lista de telemarketing. E aí, fudeu, porque ela me liga e aparece telemarketing. E ela me liga com uma certa frequência. Aí quando eu me liguei nisso, eu comecei a voltar a atender as ligações de telemarketing. E aconteceu na sexta-feira agora, que ligou telemarketing 2. Aí eu, fala Lu, beleza? Aí o cara, tudo bom? Esse é o André, aqui é da operadora não sei o quê. Então eu achei que era minha amiga, mas na verdade era o telemarketing me ligando mesmo. Eu não sei como tirar, entendeu? E aí eu fico com essa aí. Tem uma colega do trabalho que é a telemarketing 2. Tem uma lei em São Paulo agora que você pode pedir para bloquear o seu número de ligações de telemarketing e SMS, né? SMS também é um negócio que é bastante incômodo, assim, você ficar recebendo. Eu no meu celular eu já silenciei, porque nunca vem SMS necessário, assim. Se eu sei que eu pedi alguma validação pro meu celular, alguma coisa assim, aí eu vou lá e olho, mas no geral, assim, eu nem abro SMS também no meu celular, assim, mas aqui, pela lei de São Paulo, hoje você consegue bloquear tanto o SMS quanto ligação de telemarketing. Complementando um pouco, assim, do cotidiano, né, que eu falei que, a princípio, é uma indústria bastante simples de você começar, né, quem aqui já visitou uma fábrica que tem uma linha de montagem e tudo mais, assim, vai saber melhor do que eu tô falando. Quem trabalha com atendimento mesmo, às vezes você acha que é uma pessoa que está tipo, no trabalho de escritório e tal, e na verdade é um trabalho muito mais parecido com uma fábrica, sabe? A pessoa ela tem o horário para chegar, ela tem as pausas controladas ali, então você não pode sair do atendimento para ir no banheiro. Da mesma maneira que numa fábrica você não pode deixar a linha de montagem para ir no banheiro a qualquer momento, assim, você tem que estar lá montando, senão você vai parar a fabricação. E essas pessoas, então, elas ficam com fone de ouvido, com um headset ali, o tempo inteiro, ali de 6 a 8 horas por dia, e lógico que tem algumas pausas para fazer e tudo mais, mas isso também é cansativo, né? Então a pessoa que está do outro lado te atendendo ali, ela tá num trabalho puxado, assim, ela tá com a cabeça cansada, o ouvido cansado, ela sabe que ela tem que atender rápido, tem uma série de situações ali. E uma coisa que é importante entender, assim, quando o atendimento às vezes é ruim, é que você tem, vamos dizer assim, eu considero 3 partes envolvidas para ter um atendimento bom, né? Você ter a empresa que está contratando, ela tem que dar autonomia para o atendente resolver o teu problema e tecnologia, né? Então você precisa ter sistemas por trás disso. Vamos dizer, você reclama lá que a tua fatura do cartão de crédito teve uma fatura errada. Se a pessoa não consegue consultar, não consegue verificar a informação e não tem autonomia para estornar o que foi pedido, ela não vai conseguir resolver o teu problema. E aí o atendimento teu vai ser frustrado. Então tem a parte dessa autonomia que a empresa tem que dar e os sistemas. O atendente ele tem que estar treinado para te atender com educação e a empresa que está fornecendo o serviço também tem que garantir que vai ter atendente disponível, que o sistema vai estar funcionando, a qualidade, o treinamento do agente. Então você tem 3 partes aí envolvidas, a mão de obra, né, e as 2 empresas que estão fazendo a relação. E então, assim, muitas vezes a empresa que está fornecendo o serviço, ela tem qualidade, ela tem compromisso, só que o cliente ele não dá o acesso que deveria, ele não fornece a tecnologia, ele não fornece o acesso para tomar as decisões para resolver o problema, e às vezes é o contrário, né? Às vezes a empresa também que oferece o serviço, ela não tem a qualidade, e aí você vai ter problema. Mas é engraçado, tem uma empresa de telemarketing grande, aqui um call center perto de casa, e sempre que você passa lá, você vê o pessoal lá em folga, né? Mas sempre com muita cara de cansado.
E pra ajudar também, na rua do lado dessa empresa é uma rua de puta, sacou? Então duvido nada que alguém já foi confundido ali com prostituta, mas na verdade era uma atendente de telemarketing. Os caras não só eles estão trabalhando não sei quantas horas, fazendo um trabalho aí maçante, mas ainda tem os caras xingando eles, né? Exato, esses dias saiu uma matéria falando de assédio, né? Falando que em algumas situações, mesmo que a pessoa que está ligando assedie quem está atendendo, a atendente ou atendente, ele não pode desligar a ligação, ele tem que aguentar X segundos ali antes de terminar, por uma série de questões contratuais e tudo mais. Exato, então tem uma série de pormenores, assim, que realmente deixa uma situação mais delicada, assim. Eu acho que o que acontece é que para o futuro a gente está tendo uma melhora no atendimento, né? A gente está tendo um desenvolvimento maior do setor, algumas empresas conseguem melhorar bastante isso, mas ainda alguns segmentos, algumas empresas, elas ainda estão muito atrasadas, né? Então isso amarra bastante o desenvolvimento do atendimento. E daí por essas e outras também você precisa ter o saque, né? Precisa não. Colocam o saque, que é uma regulamentação por lei, né? Porque as empresas não estavam preocupadas em fazer o atendimento. Mas é foda, né, cara? A última vez que me ligaram, foi isso que eu falei, né? Que era questão de doação. O que acontece? A pessoa me liga e já pergunta, quem que tá falando? Pô, quem que tá falando é o caralho, você que me ligou, cacete, sacou? Você que tem que saber. Quer falar com quem? Já fica emputecido, sacou? Não, que aqui a gente tá procurando doação pra instituição e tal, aí... não vou doar porra nenhuma, não. Quer mandar a pessoa tomar no cu imediatamente, sacou? É foda. O cara tá ligando pra você, ele deveria saber com o que ele tá falando, né, cara? Isso, cara. Assim, é o básico, né? Agora, novamente, isso volta muito naquele negócio que eu falei lá no começo, que tem uma diferença entre você tá procurando resolver um problema, então aí as pessoas são bem mais pacientes, né? Então aí tem aquela coisa lá do cara fica no telefone 3 horas, apertando o botãozinho, indo de um atendente pro outro até conseguir se resolver. E tem um caso, os caras ligando pra você em casa querer vender coisa. Uma coisa, alguém vai ter que me explicar de onde vem isso. De vez em quando eu tô de bom humor aí, acontece, né? E eu atendo a porra do telefone lá. Aí o cara, alô? E desliga, cara. E não é. E assim, digamos, 98% das ligações são isso. Não, e tem uma pior que essa, né? O cara te liga, aguarde um momento, te bota no E já vai passar. Não, esse do alô agora é um robozinho. Se você falar alô, ele entende que você atendeu e aí ele vai procurar um atendente pra ir atrás de você. É a mesma situação essa do Thiago, né? Que também ele falou que falou alô, daí vai passar pro atendimento. Porque, exatamente, é uma automação que se coloca pra que fique ligando e testando os números. A hora que você atende, ele pega e vai te colocar na linha ali, vai verificar que é. Como eu falei, assim, é um setor que tá tendo muita automação, algumas coisas já mudaram bastante, e como são algumas empresas, às vezes, pequenas, os caras pegam qualquer coisa, sabe? Então, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para ganhar o dinheiro. Essa parte de cobrança é uma parte chata, assim, mas em alguns setores você precisa ter isso, né? Você tem os clientes lá e, às vezes, as pessoas não pagam, como é que você vai conseguir cobrar eles? Você não consegue ter a capilaridade para mandar alguém fisicamente lá, né? Ou que você consiga cobrar isso através... cortar o serviço ou fazer alguma coisa que faça com que a pessoa vá atrás de querer resolver a situação, né? Mas muitas vezes a pessoa deixa de pagar e pronto, né? Muitas empresas, elas vendem os serviços de cobrança, assim, né? Algumas são mais sérias, né? Outras não. Dá uma ligadinha antes de mandar alguém quebrar o seu joelho esquerdo. Manda um agiota lá. Um agiota, aquele de camisa aberta, peito peludo, a camisa havaiana, né? Exatamente. A agiotagem é a profissão que tá em alta aí na pandemia, né? Teve até a gente no BBB pegando dinheiro com a agiota aí. Sério? E aí, tá vendo? A agiota é foda. Agora, eu já tive pouca paciência com telemarketing. Hoje, eu sei lá, cara, eu sou meio para-raio de maluco. Então, assim, eu atendo de boa, eu já falo, converso, rio pra caramba. Porque antes eu já mandei muito atendente de telemarketing tomar no cu, assim, de verdade. Eu falava, mas vai tomar no cu? Você está faltando respeito comigo? Caralho, eu tô 2 horas tentando resolver. Sabe? Puta, agora eu não atendo. Eu tive uma dívida aí uns anos atrás que eu não tinha dinheiro pra pagar, não tinha. Eu não tinha mesmo dinheiro. Eu ia receber a salário dia 30 e eu tava devendo e os caras me ligando, mas todo dia ligando, várias vezes por dia. E, cara, eu atendia toda hora e falava, olha, pode me ligar, eu sei que o trabalho é esse, o seu trabalho é esse. Mas eu não tenho dinheiro. Eu vou ter dinheiro daqui a 30 dias. Mas, né, não tô dizendo pra não me ligar. Pô, ele me ligava todo dia, já sabia o horário. Opa, bom dia, beleza, sobre a dívida? Não tenho dinheiro ainda, hein? Mas vou ter aí. Podia se preocupa não, pode me ligar, mas tem um bom dia.
o senhor tá devendo, tô devendo, sei que eu tô devendo, sei que eu não tenho dinheiro, se quiser continuar a ligação, eu tô aqui. Devo, não nego, pagarei quando puder. Quando puder. Um dia eu pude pagar a dívida, eu fui lá e paguei a dívida e os caras pararam de me ligar. Você podia ficar emputecido e falar, não vou pagar essa porra, não. Mas então, mas aí chega uma hora que eu falei isso, né? Várias coisas, entendeu? Pô, para de me ligar, que saco. Só que o cara me ligava que o trabalho era dele, era me ligar pra cobrar. Então eu falava, beleza, fala, João, beleza? De novo, hein, cara? Foi você, deu sorte no teu turno, hein? Tô sem grana ainda, cara. João, dia 30, cara. Aí fica. Agora, o que aconteceu comigo uma vez é que eu esqueci de pagar uma continha, era R$40. Era um negócio assim, esqueci, entendeu? Passou, achei que tinha pago e foi. E aí os caras ligaram, né? Ligaram na hora, eu fui lá pagar o bagulho. Ficaram quase um mês me ligando todo dia, ligaram no trabalho, assim, N vezes por dia, por uma conta de R$40 que eu já tinha pago. Foda, né? Essa atualização do sistema é foda. Isso que o Thiago falou de... Quem tá falando? Mano... A puta que pariu. Não, a puta que pariu quem tá falando. A tua mãe tá falando. Sei lá. Tem muito disso. Quando me ligam, falam, tudo bom, seu André? Eu falei, quem tá falando, né? Quem quer falar? Não, é daqui da operadora X, sei lá. Aí sou. Você pode me confirmar o seu CPF? Eu falei, aí não, né, amigo? Não sei quem você é, não. Eu sou da operadora, não sei o quê. Eu falei, mas como é que eu vou saber? Não vou te dar número, não. Não, mas pra continuar o atendimento eu preciso do CPF. Eu falei, não, então, né, amigo? Acho você que me ligou. E tem esse é o problema de vazamento de dados, né? Do lance do CD na 25 de março. Você compra um CD com 150 mil nome, telefone, CPF e os caras vão sair vendendo isso aí de uma forma descabida, assim, sem nenhum planejamento. Por volume. Volte e meia ligam. O senhor Thiago, sim. O senhor pode confirmar uns dados? Não sei quem tá falando. Não confirma dado, não. Eu acho que essa questão da privacidade de dados, assim, tem ficado cada vez mais latente, né? Cada vez mais com mais destaque, com maior preocupação com isso, assim, porque a gente tem muito dado disponível. Esses dias teve essa notícia de um vazamento gigantesco de dados aqui no Brasil, né? Que é uma coisa absurda que ninguém nunca esclareceu quem que vazou, da onde veio isso. Porque é bem isso, esses dados depois eles caem na mão de empresas que têm um pouco escrúpulo e tal, e os caras vão começar a ligar para cobrar, a fazer golpe em cima disso, uma série de complicações aí para quem teve o dado vazado, né? E você tem muito pouco o que fazer. Eu tenho uma amiga que roubaram o cartão de crédito dela no que foi enviado do banco para casa dela. Putz. E ela pegou e eles estavam tentando mudar o número do telefone dela para habilitar o cartão, né? Porque você precisa do celular hoje para habilitar o cartão. E daí ela ficava esperta com o celular, ela via que de repente caía o sinal, ela ligava para a operadora, pedia um chamado, foi fazendo isso, pegou imagens dos documentos falsificados de quem estava tentando habilitar o celular dela. Então, assim, o que deu de dor de cabeça para ela, assim, emissão de cheque, conta em banco, uma série de coisas, assim, por conta de um cartão de banco roubado, assim, sabe? É bem complicado, assim, se você está sendo fraudado, é uma dor de cabeça, assim, que não é brincadeira, assim. Falar de fraude é um negócio bem sério, assim. Fica parecendo hoje em dia, né, que, sei lá, coisa de 20% da população vive de tentar fraudar os outros de um jeito ou de outro, né, cara? Negócio, assim, bobeou, estão tentando te roubar de algum jeito, cara. Impressionante. Eu já caí numa que eu recebi uma conta, um comunicado de uma operadora de telefonia celular que eu tinha, e falando assim, olha, você não pagou a conta X e você tá no SPC, no Serasa SPC. E aí, mano, foi exatamente um período de, se eu não me engano, greve dos bancos. E aí eu não consegui confirmar. Eu fiquei com aquilo, eu fiquei desconfiado. Mas eu tinha essas loucuras que o Paulo falou. Pô, às vezes eu esqueci de pagar um negócio, acumulava, ia ver 2 meses depois. Aí eu fui e paguei. Quando saiu de greve, que eu fui consultar, era fraude. Aí eu cheguei lá e falei, pô, é fraude. Aí a operadora falou, procura a polícia, né, queridão? O que eu tenho a ver com isso? Cara, de fraude tem uma história, aconteceu com meu pai isso aí. Ele foi pagar o boleto do aluguel dele e pagou o boleto. Beleza, tranquilo. E passou um mês lá, ligaram da imobiliária. Então, nós está com o mês passado aberto, né, que você não pagou. Eu falei, não, paguei sim. Então você pode mandar o comprovante do boleto? Posso. Aí ele mandou o comprovante. Ele falou, não, mas esse não é o boleto nosso. Você tá de sacanagem. Maior treta. Quer dizer, alguém fez um boleto falso, mandou pra ele pagou. Isso é coisa interna, né? Sim. Esse é safado que trabalha lá no lugar, né? Mas maior treta, cara, pra resolver assim.
Eu tenho uma dica para os ouvintes mãe e os ouvintes do mundo. É o seguinte, eu tenho conta num banco só. Às vezes me liga gente de outro banco, eu tenho uma operadora só. Me liga de outra operadora. Ah, não, porque eu tenho aqui, do seu André, não sei o quê. Aí a primeira coisa que eu pergunto assim, calma aí, eu não tenho conta nesse banco. Como é que você tem meu telefone? Não, é porque a gente tem aqui uma central, tem os dados. Não, mas calma aí. Você não pode ter meus dados. Você não pode me ligar porque eu não tenho conta aí. Aí não, primeiro eu quero saber quem te deu os meus dados. Aí a ligação misteriosamente cai. Porque, claro que ele comprou meus dados de alguém. E aí, cara, isso aí resolve várias ligações. Eu ganho muito tempo perguntando da onde que as pessoas conseguiram meus dados. E aí ninguém pode falar. Uma vez me ligaram perguntando se eu queria vender meu apartamento. Detalhe, não tenho nenhum apartamento. Mas era o meu nome mesmo. Thiago Januzzi, sim. Então eu queria saber se o senhor tá interessado em vender o seu apartamento da Paulista. Eu falei, olha, cara, se eu tivesse um apartamento da Paulista, até quem sabe poderia até vender, mas, porra, meio difícil, né? Então, tô usando teu nome de laranja em algum lugar aí, cara. Porra, de repente tô cheio de móvel no meu nome, aí não tô ligado, cara. O Bananinha tá faturando aí com você, cara. Uma pergunta para vocês. Qual é o setor, na experiência de vocês, que melhor atende, que vocês menos tiveram problema até hoje, assim? Qualquer um que seja por e-mail, cara. Puta, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Entra muito o que você falou lá, quando o serviço é bom, você nem lembra. Mas aí tem um negócio... Isso é complicado. Cara, pra mim sempre foi problema com internet, com telefone celular ou linha fixa na época, quando existia isso ainda. Eu nunca tive, assim, com banco, nunca tive problema com banco. Por isso que eu fui pingando de operadora em operadora até chegar no operador que eu tenho hoje. Eu vou dar uma dica aí pros ouvintes do Quina do Mundo. Quando você tiver problema com operadora de telefonia e tiver ruim de resolver, você anota aquele número do protocolo e não se estressa, assim, não bate boca com o atendente, não fica insistindo em tentar resolver o problema. Daí pega e vai no site da Anatel e faz uma reclamação lá. É a melhor maneira, quando você tem um problema que eles não estão resolvendo, de fazer a resolução, porque aí eles vão estar sendo multados se não resolverem o problema dentro de um prazo da Anatel. E aí eles vão ter que entrar em contato com você, só que aí tem que atender o telefone, né, porque é um desconhecido, e eles daí têm que tentar resolver o problema em X tempo, assim, é bastante eficiente quando você tem, principalmente problema de cobrança indevida, assim, que é um negócio chato de conseguir resolver, assim, porque precisa verificar realmente que a cobrança foi indevida, que foi para você e tal, e daí precisa não estornar esse valor para sua conta, né? Então, abre um chamado, pega o protocolo e vai na Anatel e abre a reclamação. A melhor maneira de se resolver isso. Mas uma outra maneira também, que eu não lembro agora o que foi, um problema que eu tive com alguma empresa dessas. Cara, tentei ligar, resolver, não ia pra frente. Até que eu botei uma reclamação no Reclame Aqui. Também. Deu uma semana, os caras resolveram pra mim o problema. O Reclame Aqui é uma solução particular do Brasil, você não tem em outros lugares do mundo, e que funcionou bem aqui, justamente por dar visibilidade e tal. A empresa ela cresceu também vendendo serviços de como atender melhor os consumidores, né? O Reclame Aqui ele tem uma parte de consultoria que as empresas podem contratar para saber como melhorar, e é uma ferramenta bem conceituada aqui no Brasil. Assim, várias empresas prestam atenção no que está sendo postado lá, tentam responder dentro do prazo e tal. Voltando na pergunta que eu fiz, né, a respeito do atendimento bom, com a pandemia e mudança de voos e tal, a gente tinha comprado algumas passagens o ano passado para visitar meus pais no Paraná e por conta disso os voos estavam sendo alterados, né? Todo dia uma data diferente e tal, sem conseguir saber bem certo quando o voo ia estar confirmado ou não. E daí quando chegou nos últimos dias antes da viagem ali, o voo sumiu, né? Não tinha como fazer o check-in, nada. E daí eu entrei em contato com a companhia aérea. Eles falaram que como eu tinha comprado através de um site desses de viagem, eu deveria falar com o site para remarcar a passagem e não com a companhia aérea. E daí dentro do site eu caí no e-mail, que foi o que o Thiago falou, que ele não gosta, né? Eu prefiro por e-mail, na verdade. Você prefere por e-mail? E daí eu falei, não, agora ferrou, né? Eu achei assim, putz, agora caiu por e-mail, né? Porque ferrou, e-mail os caras vão levar 2 dias para responder, e o voo já era, acho que no dia seguinte, alguma coisa assim. E por incrível que pareça, eu escrevi o e-mail lá, coloquei as informações, deu 40 minutos, eles responderam, daí pediram mais alguns dados, eu mandei para eles, assim, em 1h30 eu tinha resolvido o problema, e tinha sido uma forma bem prática, assim, sabe? Eu fiquei bem surpreso com esse atendimento da empresa, porque eu achei que eu ia empacar e não ia conseguir viajar, e deu tudo certo. Cara, eu teria desencanado já, porque eu já ia prever que ia cair num buraco negro aí de
de atendimento e nem vou me estressar, entendeu? Vou de busão mesmo e faço. Perdi, né? Tem um lance de, cara, já aconteceu várias vezes, deu tipo, aceitar uma derrota, assim, ó, pagar pra, tipo, não ter mais o problema, sabe? Porque o negócio virou tão complexo, eu falei, quer saber? Foda-se. E esse é o problema. Eu acho que tem muito isso. O Júlio, você falou, cara, esclareceu algo que até me assusta, né? Cara, vambora, vamos fazer o nosso telemarketing. Eu não preciso, sei lá, preciso me adequar a um CNPJ, tem um KNAI X, mas eu abro uma estrutura aqui no quintal de casa e tá resolvido. Eu posso atender uma empresa de renome, isso é assustador. Pra mim, existia bolsões principalmente empresas grandes, assim. Porra, eu tô aqui, de repente me liga a galera de BH, é Minas, não sei se é BH, Minas. Aí tudo soa, e aí, de repente, uns carioca, mano, falando chiado. Pra mim, existiam bolsões grandes empresas que atendiam a maioria dos clientes grandes do Brasil. Não. Mas parece que não, né? Uma coisa que parece que a gente tem sorte, né? Porque só tem 2 países grandes que falam português, né? É o que acontece lá, o pessoal reclama muito dos Estados Unidos, Inglaterra, né? Que eles terceirizam o bagulho pra Índia, quer dizer, e o cara fala com sotaque tão carregado, se consegue falar, né? E ninguém entende, assim, o que o cara tá falando. Até falando sobre essa questão da terceirização dos Estados Unidos, assim, né? Eu sei de 2 bancos lá, um mais de elite e o outro mais média gama, né? E daí um terceirizou para as Filipinas. As Filipinas é um país que é muito elogiado, na verdade é um dos principais países no mundo da parte de terceirização de serviços. Os filipinos têm um bom nível de educação, eles falam bem inglês. Legal, hein? Bem neutro, e é um país que daí, por conta da moeda, né, tem uma vantagem econômica aí, e outro, daí, então assim, mas a Filipinas tinha acabado um custo um pouco maior do que a Índia, né, então o banco que tinha o atendimento melhor estava com as Filipinas, o banco estava atendimento um pouco pior com a Índia, então daí tinha esse problema do sotaque, de ter um sotaque muito carregado, aqui no sul também, no sudeste, né, a gente percebe muitas vezes quando o sotaque é do Nordeste, de outras regiões, você tem um pouco essa característica, assim, né, de perceber como está sendo atendido, assim. E acaba até virando uma ferramenta de preconceito, eu acho, um pouco, assim. Só porque já é um sotaque diferente, às vezes as pessoas já torcem o nariz, já não... sempre. Acha que a pessoa não sabe o que está fazendo. E como eu falei antes, assim, muitas vezes é a empresa que está contratando, que está terceirizando esse serviço, ela não dá autonomia para o agente responder. Ela tem que fazer o que é possível para ela, né? Então, nem sempre ela tem autonomia, os sistemas não ajudam, precisa escalar isso para alguém que tenha a tomada de decisão na mão dela. Velho, agora que você falou isso, cara, Júlio, perfeito. Ficou, cara, quando era os mineiros me ligando, lá vem, vambora, essa conversa vai ser alongada, mineiro é um povo gente boa, dá sotaque, é coisa do interior, parece que... E aí eu ia com mais simpatia, entendeu? Quando era os carioca, eu já falei, vai me enrolar, vai ficar aí uma hora me enrolando. Eu sou carioca, hein? Só me lembrar, eu tô falando do carioca, mas eu sou carioca. Eu falei, lá vem, vai ficar chiando aí e vai me enrolar. Mas isso nunca foi algo que realmente acontecia, sabe? Ambos estavam para resolver um problema ou me criaram um problema, mas o atendimento deles era igual, independente de onde eles estavam, né? Algumas empresas, assim, que têm atendimento bom, eles têm dentro de casa, só que conforme a empresa começa a crescer mais e tal, esse custo interno, ele começa a virar uma pressão, né? Porque você precisa crescer, a empresa precisa crescer. E daí você, para conseguir contratar e treinar as pessoas, acaba ficando mais difícil. Então, vamos dizer assim, a gente abre aqui uma empresa de delivery aqui por São Paulo, daí a empresa começa a crescer, a gente coloca o atendimento nosso próprio aqui. Então, tudo certo, tudo funciona bem e tal. A gente começa a expandir, a gente vai abrir agora uma filial lá em Brasília. Para a gente expandir com a velocidade que a gente quer, a gente não vai conseguir, às vezes, pegar e contratar, 50 pessoas em uma semana para estar atendendo o atendimento de Brasília. Daí, qual que é a alternativa? Buscar terceirizar isso para uma empresa que já tem a infraestrutura, já tem a capacidade, a mão de obra para colocar trabalho a toque de caixa, né? Isso, para alguns setores, é bem crucial, assim, você conseguir levar um atendimento, uma operação para outras regiões em pouco tempo, né? E aí, você acaba tendo que fazer isso, colocar uma empresa terceira para atender no sistema da sua. Só que nem sempre tem as mesmas autorizações, os mesmos, o salário é o mesmo. Às vezes, quando o cara
terceiriza, ele já quer baixar o custo, então ele já vai querer pagar menos. Então tem uma série de pormenores aí que afetam o setor, né? Tem algumas empresas nisso que acabaram mudando um pouco o posicionamento, porque até alguns anos atrás a briga dessas empresas de atendimento, terceirizações, era sempre por custo. Então o menor custo era o que mandava, e depois de uns anos para cá isso começou a mudar. Então hoje a qualidade, a tecnologia que você oferece, a segurança de informação acaba contando também. E isso começou a mudar um pouco o panorama do atendimento no Brasil, assim, que é esse atendimento precário que a gente, principalmente a gente que é mais velho, assim, tem principalmente dos anos 90, começo dos anos 2000 aí. Você ligava pra net e você sabia que ia ficar 1 hora lá esperando pra, às vezes, nem ser atendido, né? O cara te bota no hold e a sua linha cai. Exato. Não, o maior desespero, assim, o que dava picos de ansiedade, estresse e gastrite era assim, senhor, eu vou lhe transferir para a área responsável. Aí fudeu, mané, porque essa ligação vai cair, mas já tava 45 minutos. Tem um menu numérico lá que você ficava, digite 1. Se você não entendeu, volte o menu. Aí digite 3. Para falar com o atendente, eu já decorava. Eu sabia que se eu fizesse 3961, 2, aí eu caí no atendente. Então, digite 6, 9, 3, 1, 2, 1. Oi, senhor André, tudo bom? Porra, beleza. Agora, quando eu falava, eu não tenho mais condições, eu vou passar para a equipe responsável, para outro setor, mano. Você caiu no buraco negro, cara. Puta merda. E aí, de repente, demorava uns 5, 6 minutos com a musiquinha chata. E aí, atendi o cara, tudo bom? Olá, qual é o seu nome? Por favor, me informe seus dados. Aí o cara, eu já falei pra 3 pessoas. Você tem que explicar de novo a história toda. Cara, eu não acredito, você não consegue ver a ligação, não tem. Não, senhor, ó, caiu aqui na minha mesa, não sei do que se trata. Aí eu, Jesus. Aí às vezes eu desligava, entendeu? Eu falava assim, cara, amanhã eu resolvo isso. Não, mas ó, nessa história aí, ó, existe algo que é impressionante, né? Alguém compôs aquelas musiquinhas, cara. Cara, deve ser sensacional, né? Deve ser sensacional. Então, e antigamente, essas músicas não eram tão criativas, né? Mas Você pegava Bach, Mozart, pegava Chopin e fazia disso uma música telemarketing. Você faz gerações odiarem. Bach, mas uma Chopin. Coisa que eu não consigo entender, cara, por que o filho da puta faz um jinglezinho de 30 segundos e deixa aquela porra no loop, velho? Faz uma música mais longa. Nós vamos de 3, 4 minutos. É aquelas músicas de 8-bit, né? Exato. Pegaram os Atari 2600 aí. Eu lembro que eu trabalhei. A ideia é a seguinte, cara, se você ficar se for desagradável o suficiente, você vai desligar e desencana do problema. O problema é resolvido. Cara, eu trabalhei numa agência, em Brasília que tinha uma musiquinha que eles criaram. Cara, sério, uma agência, velho. Tinha uma musiquinha de espera, criada pra agência, entendeu? E era muito ruim. Era muito chato. A gente odiava isso. E aí teve um dia que tava, cara, um inferno. Era uma sexta-feira, toda sexta-feira pra agência era um inferno. E aí todo mundo tentando ligar e não existia celular, essa porra, não existia nada. Você ligava pro fixo, não existia o WhatsApp, não existia nada. Cara, e aí toda vez que eu desligava o telefone, ele tocava, porque era muita gente ligando e ficava muita gente na espera, porque era muito problema acontecendo. Cara, chegou uma hora que era um senhor, cara, gente boa pra caramba. Martelete, o nome dele. Não sei nem se ele tá aqui, que ele já tinha uma idade bem avançada, há uns 15 anos atrás. Cara, quando ele conseguiu falar comigo, ele assim... Caralho, eu tô aqui há 15 minutos e vocês não me atendem e ainda com essa música chata do caralho. Ele gritava assim, era o senhor, velho, juro. Sabe, o senhorzinho assim, meu avô, um cara tranquilão. Mas, mano, ele gritava, porque essa música é dos infernos! Coitados. Mas, cara, usando isso aí como gancho, vou perguntar pra vocês, qual foi as piores experiências com telemarketing que vocês tiveram? Eu tive uma, quando uns 10, 12 anos atrás, eu cancelei um contrato de TV a cabo que eu tinha, daí tava no débito automático, eu tinha mudado de país, e daí passou uns 3, 4 meses que a conta já não estava mais sendo cobrada, veio uma cobrança. E daí eu tava fora do Brasil, veio essa cobrança na minha conta, daí pra eu resolver isso, morando fora, assim, cara, foi um parto, assim, foi bem difícil. Eu não consegui receber o dinheiro todo do que foi cobrado indevido, porque já tinha sido cancelado, porque veio cobrando, né, os 3 meses que já tinha cancelado a cobrança, foi uma paulada. Eu tive o mesmo problema que você, sabia?
Mas eu tive, Eu tive algo bem parecido. Eu tive que resolver judicialmente, cara. Daí por isso que eu falei, assim, né, que esses problemas com parte de telecomunicações, como TV a cabo e tal, é melhor você colocar na tela, assim, porque aí é mais rápido de resolver. E na época eu não sabia disso, né, então eu acabei aceitando lá, eles devolveram só uma parte do valor e paciência, assim, né. Mas esse atendimento foi bem ruim, assim, até porque na época acho que não tinha tanto e-mail, outros canais de atendimento, né? Hoje em dia você já tem uma variedade que mesmo você estando longe, você consegue ter acesso ao atendimento. Na época era só voz, né? Só o telefone. Eu tive uma experiência parecida com essa. Eu tinha um serviço de banda larga, aí alguém comprou não sei quem, e aí ficou lá. E beleza, tava numa boa. E meses depois eu começo a receber, eu tava pagando tudo certinho, eu começo a receber de novo, não foi acumulado, tá? Mas eu começo a receber de novo a cobrança lá dos caras, né? Do que eu já não tinha mais fazia meses. Sim. Aí eu ligava lá e não sei o que, e ficava lá, era uma, 2 horas, esperando, falando, passando pra gente, fazendo não sei o que. Aí eles cancelavam o bagulho, tá? Aí eu falei, tá resolvido o problema? Tá resolvido. No mês seguinte era a mesma coisa. Então uns 4 meses ali eu tive que. Eu sabia, ia ter que gastar 2 horas por mês ali só pra fazer isso aí. Eu tive 2 experiências, uma eu vou falar da negativa e uma positiva, já que vamos abrir esse tópico. Cara, primeiro foi o seguinte, eu tinha um problema com o meu operador de celular. Aí, porra, eu ligava, tentava resolver, porra, mas a conta tá errada, mas não tá claro, e eu não consumi esse produto, não faz sentido. E cara, fiquei assim, juro, um mês inteiro ligando assim, eu agendava a ligação pros caras num horário que era confortável, perdia parte do almoço, parte da noite ligando pros caras, e nada resolvia, nada. Aí veio a lei, não sei se é lei, projeto de lei, o que é, da portabilidade, onde eu podia levar o mesmo número que eu tinha, porque tinha muito disso, né? Quando você não podia levar o seu mesmo número, muita gente se submetia a um serviço ruim, porque era um número de telefone de trabalho, que as pessoas já conheciam, e aí era uma zica pra você mudar, enfim. Aí aí chegou uma hora, chegou a portabilidade, eu fui na outra operadora, cheguei lá, fechei um contrato com os caras, beleza. Aí tinha assim, ó, portabilidade. Aí, se eu não me engano, quando você aderia a isso, a operadora anterior, ela recebia uma comunicação de que você solicitou uma portabilidade e tinha, sei lá, 24 horas, um SLA de 24 ou 48 horas para poder que essa portabilidade fosse feita. Cara, faltando 2 horas para encerrar esse SLA deles, o pessoal da operadora anterior me ligou, telemarketing. Vimos aqui que o senhor pediu portabilidade, pelo amor de Deus, não faça isso. Começou a pedir, pelo amor de Deus, não. Eu falei, cara, mas eu tô 1 mês tentando resolver e vocês não resolvem. Não, a gente vai resolver agora. Eu falei, não, agora não adianta, cara. Faltando horas pra isso, agora não adianta. Não, mas dá mais uma chance, não dou chance. E aí, eu realmente efetivei a portabilidade porque, sei lá, água bateu na bunda de alguém, sacou? Esse barco já foi, né? Esse barco eu falei, não, já era. Pô, eu tive com vocês durante 5 anos, vocês nunca resolveram meu problema. Agora, faltando 3 horas, agora, milagrosamente, eu virei um cliente que o meu problema vai ser resolvido. Mas esse ponto que você levantou é fundamental, assim. O atendimento, ele reflete diretamente na fidelização do cliente. Se você tem um atendimento bom, você fideliza o cliente. Mesmo que você pague um pouco a mais pelo teu serviço e tudo mais, se o atendimento é bom, não ia, nesse caso, por exemplo, você não ia querer mudar de operadora se o atendimento fosse bom, mesmo se você estivesse gastando um pouco a mais todo mês, assim. Eu concordo plenamente, cara. E muitas vezes o que a gente chama de atendimento bom não tem encheção de saco, né? Exatamente. Uma vez eu comprei um jogo na Black Friday de uma loja aí dessas online e, beleza, comprei lá, até lembro o jogo, era o Call of Duty Black Ops, por Xbox 360. Aí, beleza, eu meio que esqueci que eu tinha comprado esse jogo, né? Eu devia estar meio bêbado quando comprei. Uma hora eu pensei, falei, porra, bicho, estranho, né? Não chegou ainda essa parada. Aí eu entrei lá no e-mail, liguei pro lugar, né? Falei, então, achei estranho que não chegou ainda, né, a minha encomenda. Aí falaram assim, não, tem um problema com a entrega mesmo, mas aí semana que vem vai chegar. Beleza. Aí deu a semana seguinte, nada. Aí eu liguei lá. Falei assim, não, aqui tá indicando que não tinha ninguém pra receber o produto. Eu morava no condomínio com porteiro 24 horas por dia, né? Aí eu falei, não tem como ser isso aí, essa informação é falsa. Então sempre tem gente pra receber aqui. Ah, beleza, tá bom. Aí, cara, me ligaram do site lá da loja, falando assim, acho que queria saber se você vai querer o produto ainda, porque tentaram entregar 3 vezes e não tinha ninguém pra receber. Ah, vai tomar no cu, eu fiquei muito puto. Eu xinguei a mulher. Falei, não é possível, puta que pariu! Porra, vocês estão de sacanagem comigo. Nossa, fiquei fudido de ódio. Cara, demorou mais umas 3 semanas, aí o cara lá que veio entregar, não, porque
no pacote aqui tava com o número errado, não sei o que. Desculpinha desfarrapada. Fiquei putaço com essa. E a coitada lá da atendente teve que ouvir desaforo meu. Eu uma vez, numa Black Friday, eu tinha comprado uma TV e daí na hora de tal endereço eu bati um número errado. Em vez de 655, eu bati 605, uma coisa assim. Daí nisso eu falei, pronto, né, ferrou, né, não vão achar meu endereço para entregar, vou precisar correr atrás disso. Daí consegui ligar no meio da Black Friday na empresa que vendeu. Daí o cara falou assim, não, a gente vai, eu tenho que reemitir a nota fiscal, né, porque a nota fiscal é emitida com um endereço, e vou estornar esse produto. Esse produto ele não vai nem sair do armazém. Daí eu pensei, pronto, ferrou, né? Ele vai voltar esse produto para o armazém, como está tendo uma procura grande de compra de TV, vai acabar esgotando o estoque, eu não vou conseguir comprar a TV com preço promocional. Daí os caras não, fizeram tudo certinho, estornaram, já emitiram outro pedido que eu não precisei eu entrar no site e comprar de novo, né? O atendimento foi super atencioso e tal, só que assim, essa empresa, eu sei que o atendimento deles, eles fazem dentro de casa, né? Então eles mesmos contratam as pessoas, treinam e tudo mais, assim. Acho que assim, talvez até um pouco meu papel aqui, defender um pouco quem eu sei que faz o trabalho bem feito, né? Eu acho que, às vezes, como a gente falou, né? Quem faz o trabalho bem feito também merece um pouco de crédito por conta disso, assim. Tem muita empresa que o pessoal adora aí nas mídias sociais aí, vive postando que foi bem atendido e não sei o que lá, o cartão de crédito roxo e tudo mais, mas o atendimento dessas empresas também é terceirizado, né? Então não é porque é terceirizado que o atendimento é ruim. Cara, tem muito do atendente também querer resolver, cara. Eu não sei, isso que você falou, que a gente falou aqui, pô, às vezes o cara tá lá 8 horas com a cabeça conectada no negócio, ouvindo um monte de gente reclamando, e aí chega uma hora é um humano, né? Que o cara fala, mas não quero nem saber, que se foda, não vou tentar resolver. Eu tive um caso e o positivo foi, eu mudei, né, fiz a portabilidade e fui para outra operadora. Aí começaram outros problemas. Porque essa operadora comprou outra operadora e aí o meu serviço, que era um de internet, outro de telefonia fixa, tá, se transformou num combo. Eu não vou falar o nome, hein, mas era um combo... Tá? Rima com diabetes. Combo diabetes. Aí eu tentando, ligando e não resolvia. Cara, isso foi muito desgastante. E aí eu lembro que eu tinha uma consulta médica, eu fui sair de casa, fui andando e me liga um telefone. Me liga aí um número, aí eu atendi. Oi, tudo bom? Posso falar com o senhor, sei lá, Alberto? Eu falei, não é Alberto não. Aqui é da operadora X. Eu falei, calma aí. É você mesmo. Escuta, eu não sou Alberto, meu nome é André, mas eu tô com um problema assim há um tempo. Me ajuda a resolver isso, pelo amor de Deus. Não, aí a atendente, cara, ela entrou, eu acho que eu tava chorando no meio da rua, sabe, assim, aí eu acho que ela se sensibilizou com um adulto chorando no meio de São Paulo, 3 horas da tarde, e, mano, começou a me ajudar. Eu fiquei 2 horas com ela pra resolver o problema, perdi a minha consulta, porque eu fui andando, cheguei na consulta, não entrei, e fiquei lá andando em círculos em São Paulo com a mina no telefone. No final das contas ela resolveu tudo, deixou o negócio ajeitado. 2 dias depois o negócio já estava documentado e aí nunca mais eu tive problema com essa operadora. Tanto que pra mim, operadora, eu nunca coloco nenhuma conta minha em débito automático por tanto problema que eu tinha antes. Porque eu preciso olhar, conferir e ver se realmente o que eu consumi tá ali. Aí agora, um tempo atrás, eu fui e coloquei no débito automático, porque assim, depois de 2 anos não tendo nenhum problema, aí abriu uma porta de confiança aqui que eu falei, beleza, agora eu posso entregar isso aí. E aí foi, por sorte, um atendente querendo resolver, um homem adulto chorando no meio de São Paulo, e aí, cara, bateram os santos ali, deve ser mãe, sei lá... E eu agradeço ela até hoje. Não é Judite o nome dela, tá? Não é Judite. Foi excelente. Aí sim, falo, pô, foda. E aí que você falou, eu tinha muito problema com essa operadora. Depois que o atendente realmente se interessou pelo meu problema, cara, tamo junto. Pode me ligar o que for. Me liga toda hora outros operadores querendo, não, mas eu dei um negócio melhor. Eu falei, cara, não vou. Tô bem aqui, sabe? Tá me atendendo, tá tudo certinho. Aí é fidelidade. O que eu acho esquisito nesse tipo de história, né, é que o operador, ele, muitas vezes é terceirizado, ou seja, ele nem sequer sabe da empresa, não sei o que, né? Então o que ele segue é um algoritmo, basicamente. E eu acho que justamente o pessoal aí, vocês devem desenvolver os algoritmos de maneira que, mesmo o cara estando cansado, não sei o que, isso não afete tanto o negócio.
E eu não sei. Uma questão crucial, eu acho, é muito o alinhamento das informações, né? Acho que uma das piores coisas que acontece quando você está querendo ser atendido e tal, é você ter diferença em informações em diferentes canais, né? Você olha no site, tem uma, daí no teu e-mail veio outra, daí você liga no telefone e o cara te diz uma coisa completamente diferente, né? Daí você fica completamente perdido, sem saber o que fazer, como é que vai resolver aquilo. Isso eu acho bem ruim, assim. Isso pior também quando você liga, te fala uma coisa, aí quando você liga de novo, a informação tá trocada. Exato. Isso, dados importantes, Júlio. Chatbot, por exemplo. Cara, eu tenho alguns varejistas que eu compro geralmente em 3 ou 4 só, os maiores, e todos eles têm um atendimento de chatbot e que vai pro meu WhatsApp. Então, assim, todos eles têm um aplicativo específico. 80% da população brasileira tem celular sem memória. Então, qualquer aplicativo que você coloque é uma escolha. Sofia, você vai precisar deletar alguma coisa. Vai ter que deletar a foto do seu filho para caber coisa dentro do celular. Não, é sério. E aí, quando você entra, por exemplo, um atendimento via WhatsApp, que é um aplicativo já instalado, e ali, basicamente, é uma comunicação de texto, então não pesa com imagem, vídeo, putaria, aquelas merdas de grupo de família, bom dia, aquelas porra, né, com um negócio que era um PowerPoint e agora virou um negócio de WhatsApp. Puta, resolveu muita coisa, porque aí eu entrei em contato, fiz a primeira compra, deletei o aplicativo, eu tenho o atendente, o telemarketing, o saque no meu bolso, cara. E aí acontece que eu fico consultando, eu mando oi, tudo bom? E aí ele já sabe de onde eu terminei a conversa. Você manda eu falo, oi, sumida? Oi, sumida. Aí mando. Aí eu fico trocando informações ali e acabou, cara. Eu não entro mais no site, não entro mais no aplicativo. E essa inteligência artificial, ela pelo menos ela guarda o histórico do que a gente conversou. Então quando eu abro uma conversa, ele já sabe. E aí não é assim, um ser humano que eu vou precisar me reapresentar. Isso é bem interessante. Tem muita gente que prefere usar esses chatbots justamente por ser uma relação mais impessoal, que não gosta do fato de ter uma pessoa do outro lado atendendo e sabendo que vai pedir algumas coisas, prefere realmente interagir com uma máquina. Um outro ponto curioso sobre essa parte de chatbot e automação depende muito também de como isso é implantado, né? Como isso vai rodar. Porque se você coloca a opção e o atendimento ali é ruim e você não consegue resolver nenhum problema através do canal, você queima o canal, né? Porque você vai usar 1, 2 vezes, não resolveu, você volta para usar o telefone em vez de usar o canal, que é para diminuir fluxo, resolver algumas questões que são simples, mas que tem muito volume, né? No começo eu não gostava muito de usar chatbot, justamente por achar que não resolvia, eles não entendiam as perguntas que eu fazia, o que eu queria resolver. Eu acho que hoje em dia já melhorou bastante. A minha companhia de telefonia móvel, assim, eu uso para pegar segunda via, tirar algumas dúvidas a respeito da conta, alguma coisa assim, e é bem tranquilo, também via WhatsApp. E pegando o gancho do WhatsApp, na China tem um aplicativo chamado WeChat. Esse aplicativo é meio considerado como um power app, um super aplicativo, que ele consegue fazer várias transações ao mesmo junto, né? Então ele é meio como se fosse um WhatsApp, mais Facebook, mais pagamento, mais um Pix, né? E você, por exemplo, você desce aqui na pizzaria da esquina, você já pelo próprio chat, você já pede pro cara a pizza, já faz o pagamento, a hora que você chega no balcão ele já vai chamar o teu número de celular para retirar e tal. Então ele tem um monte de funcionalidade assim, de integração bem interessante. O WhatsApp ele vai caminhar para isso em algum momento, mas é bem interessante se você pensar assim, esses usos dessas tecnologias para você ter coisas mais simples no dia a dia, assim, mais agilizadas, né? Cara, isso para mim é foda. Porque não tem esse lance do contato com o ser humano. Cara, só me resolve. Isso aí é uma evolução desse tipo de negócio que pra mim é pra ficar mesmo e eu consigo resolver muita coisa ali. E aí, é uma aplicação do assunto que a gente falou no último Quina do Mundo, né? Ciência de dados. Exatamente. Mas vem cá, é interessante, né? Porque vocês falaram aí que você está tendo toda essa série de ações, atitudes para você diminuir, né, a quantidade de ligação, etc. Mas no Brasil, o telemarketing é uma área, né, que gera muito emprego. Estava vendo aqui, no Brasil, são por volta de 1,4 milhões de pessoas que trabalham com telemarketing.
Nos Estados Unidos são 2,2 milhões de pessoas. Então é um grande gerador de emprego, né? De trabalho, o telemarketing. Isso é bem interessante. E até porque, assim, eu não sei qual é a demanda, né, de informação para você trabalhar com isso. Isso é verdade. É um setor que emprega muitas pessoas e é uma alternativa interessante. Assim, é um caminho de entrada, às vezes, para o mercado de trabalho, que pega pessoas que têm segundo grau completo ali, estão pagando a faculdade, então trabalham de dia como atendentes e à noite fazem faculdades. Eu vejo na empresa que eu trabalho, assim, pessoal que tem, às vezes, 7, 10 anos de casa e às vezes é muito grato à empresa justamente por conseguir construir a vida trabalhando com isso, né? Começa e às vezes tem gente que realmente cria um vínculo afetivo com a empresa, isso é bem bacana de se ver. E realmente, assim, é um caminho de entrada para o mercado de trabalho, assim. Eventualmente, como eu falei, né, as pessoas que entram, às vezes vão ganhar um salário mínimo, chega no final do ano ali, quando o shopping começa a ter muita venda e tal, às vezes a pessoa sai do trabalho do atendimento para ir trabalhar numa loja de shopping, porque vai ganhar R$50 a mais no final do mês, ou R$300 a mais por conta das vendas de final de ano e tal. Então, isso são alguns fatores assim também que afetam a qualidade do atendimento. O turnover, esse giro de funcionários é um indicador bem complicado que as empresas tentam administrar para ter um valor baixo, porque se você tem um giro muito alto de funcionário, a qualidade do teu atendimento cai, então você tem que conseguir manter os funcionários, né? Então as empresas tentam que para conseguir oferecer um atendimento com mais qualidade, oferecer benefícios para que a pessoa não vá trocar o trabalho do telemarketing por uma venda de loja de shopping no final do ano, né? Então, e as empresas menores, como eu falei aqui, elas não vão, às vezes, ter capacidade de fazer isso, né? E daí, por isso que eu falei do mercado ser fragmentado e tudo mais. Mas é bem interessante isso, assim, cara. Eu acho que é um papel importante essa entrada e essa mão de obra do setor. Acho que entrada até não assim de pessoa que é mais nova, mas até pessoas mais velhas. Isso é uma porta de entrada para ela, sabe, se reposicionar no mercado de trabalho. Agora acho que já não se fala tanto, mas alguns anos atrás sempre surgiam aqueles casos de horrores aí de condições de trabalho aí em telemarketing, né? O cara não pode ir no banheiro, tem que usar fralda e coisas do tipo. Ou fazendo aquelas horas extraoficiais aí, que não recebe nada, né? Isso aí já não acontece mais, ou como é que é? Depende muito do tipo de empresa, assim, acho que eu não vou meter a mão no fogo por empresa que eu não conheça, né? Mas eu acho que sim, se a empresa está seguindo o que prega a legislação, eu acho que aí não tem muito problema, né? Você sabe que tem o limite de 2 horas extras por dia, essas pausas são regulamentadas, quanto tempo a pessoa tem de pausa para ir no banheiro, se a pessoa está doente, qual é a licença médica que ela vai ter, de acordo com o caso dela. E daí, pro lado da empresa, também tem algumas responsabilidades também, né? Então, a empresa tem que garantir que o trabalho não vai ser insalubre, né? Que a pessoa não vai ficar doente por conta do trabalho, as condições de ergonomia, de iluminação, de ambiente também tem que ser adequada. Eu acho assim, que se a empresa ela é profissional e competente, assim, ela vai tá certa, assim. Das empresas grandes, assim, eu desconheço esses casos de, como você falou, assim, tipo, de ter usar fralda, algumas coisas assim, mas essas histórias sempre acontecem, assim. Uma coisa curiosa agora, quando a gente tá nessa pandemia aí, né, um dos eventos aí, no começo da pandemia, de super espalhamento aí do Covid, né, foi num call center aí na Coreia, né? Existe, assim, essa preocupação. O ambiente, como as baias de trabalho elas são muito próximas ali, realmente acho que tem um risco. Como qualquer pessoa que está trabalhando em escritório hoje em dia, se estiver mais cheio, vai estar mais exposto, né? O que aconteceu também nessa época da pandemia foi que se aumentou muito o que eles chamam do trabalho de casa, mesmo dos agentes atendendo, né? Tá, isso que eu ia perguntar. Isso, então assim, chama WAHA, né? Work at Home Agent, que é um agente que ele vai atender de casa. Lógico que isso tem algumas limitações, né? Então, por exemplo, um atendimento que não envolvam dados sigilosos, né? Ou dados sensíveis. Por exemplo, a sua conta de banco, o seu número de cartão de crédito, quem trabalha com esse tipo de dado,
provavelmente vai ter que estar atendendo no site da empresa, porque tem algumas políticas de segurança, né, onde a pessoa que está te atendendo, ela não pode ter celular na mesa, ela não pode ter papel, ela não pode ter uma caneta, porque ela não vai ter chance, para minimizar as chances, de repente, de copiar o número de cartão de crédito seu e sair fazendo uma fraude por aí. Esse computador que ela trabalha é monitorado para saber o que ela está copiando de informação, onde ela está colando, tem todos esses cuidados assim. Agora, se a gente está falando, de repente, vamos dizer, uma pessoa que está trabalhando fazendo vendas da Heineken de bebidas. O segmento de venda de bebida, venda de comida, essas partes de fast good manufacturing goods, ele tem um potencial bem grande de terceirização, né? Principalmente na parte de vendas, porque você tem um monte de mercadinho pequeno, um monte de restaurante, bar pequeno, que para você ter um vendedor fisicamente passando por eles ali é muito difícil. Então, às vezes, quem é cliente grande tem um executivo que vai atender eles, mas o cara que tem aqui o mercadinho do bairro, o boteco da esquina, ele vai ter um cara que vai ficar numa mesa e liga para ele lá, fala assim, seu João, eu vi que você tirou um pedido de bebida aqui 15 dias atrás, vamos tirar mais um e tal. E às vezes é o mesmo atendente que atende esse seu João, ele já conhece, ele já tem uma relação com o cara e esse atendente ele ganha uma comissão de vendas ali, sabe? Então, nesse sentido, assim, tem esses benefícios. E esse cara que está trabalhando com vendas, ele pode muito bem trabalhar de casa, né? Ele não precisa se deslocar até um escritório, correr risco de pegar Covid para trabalhar com vendas, né? Ele tem as metas a ser batida e tudo mais, assim. Então, mas o setor ele trabalhou muito nesse sentido de aumentar. Lógico que não é 100% da força de trabalho hoje que está de casa, né, porque tem umas questões, como eu falei, de privacidade e segurança, mas o setor ele conseguiu se adaptar bem ao tempo de Covid, assim. E acaba sendo essencial, né? Porque você pega plano de saúde, hospital, às vezes você precisa ter atendimento, como é que você vai validar o teu atendimento, uma cirurgia que você precisa fazer nesses dias e tal. É um setor que permeia muita coisa da nossa vida no dia a dia. Cara, sensacional o que você falou. Eu nunca imaginei isso e sempre foi uma preocupação. Quando eu tinha que resolver algum problema de remarcação de passagem aérea, eu tinha que ligar e eu tinha que passar, eu tinha que ligar, não, era isso, eu tinha que ligar senão aconteceu isso no dia 1º de janeiro de 2020, eu tava na Bahia querendo voltar, antecipar minha volta pra São Paulo, pra casa, e eu precisei ligar, e eu precisei passar um cartão, porque a tarifa que eu comprei, né, era diferente. E aí que você falou, Júlio, porra, eu nunca tinha imaginado. E se existe esse cuidado, assim, eu vou passar meu cartão de crédito por telefone para um ser humano, fudeu, né? Ele tem tudo que ele precisa. E aí, porra, não pode ter um celular na mesa, não pode ter um papel, uma caneta. Isso era uma informação que eu realmente não tinha. Eu jogava e falava assim, vai dar merda, mas eu preciso voltar pra casa. É tipo casa de swing, né, cara? Você pode entrar com o celular. Segura na mão de Deus e vai. Mano. E eu falava assim, olha, eu só preciso voltar pra casa, depois eu me fodo. Porque eu deliberadamente entreguei os dados do meu cartão de crédito por telefone para um ser humano que eu nunca vi na vida, nunca vou encontrar na vida, e pode ter todas as intenções que tiver. Ele ia se foder, porque não ia ter crédito nessa porra. Mas, né, boa informação essa aí, Júlio. Ele ia conseguir comprar um CD na Amazon, né? Um CD pirata na Amazon com S. Amazon. Que era Armando Som, virou Amazon. Tem um serviço de telemarketing que aí a gente vai conversando, vai lembrando de coisas boas. Eu fui praticamente coagido, como todo pai, quando tem um filho para nascer, quando vai ser pai, eu fui coagido a colher o sangue do cordão umbilical da minha filha no momento do parto. E é importante, porque assim, só pode colher quando tem o parto. Não assim, sei lá, deixa eu ver, daqui uns 3 meses eu vejo se vai rolar. Não. Seguinte, a gente não sabe quando o filho vai nascer. Mas quando nascer, você já precisa ter assinado esse pacote, porque vai ter uma equipe médica que vai colher o sangue do cordão umbilical na hora do parto. Nossa. Vai colocar numa caixa refrigerada, vai levar para um banco no Rio de Janeiro. E vão clonar a tua filha. E aí, mano, vai estar lá pro resto da vida. Aí você vai pagar um anual, você vai pagar uma fortuneta agora, mas aí você vai pagar um anual até a hora que você não quiser pagar, eu vou descartar o seu material. Aí vai falar, Alex, bobeira. Não, tudo bem. O problema é o seguinte, se você não fizer isso agora, não vai fazer nunca mais. E aí, se sua filha... E aí é o argumento deles, ó. Se sua filha tiver um problema, sei lá, uma doença autoimune, um problema genético, que o sangue do cordão umbilical
poder resolver. E você não quis pagar porque você é um pão duro, pai. Pai, eu termino com pai. Ó, pai. Aí, a sua consciência que leve. Aí eu fui lá, paguei a fortuneta e todo mês eu pago. Todo mês não, todo ano eu pago. E aí quando ela fizer 18 anos eu vou dar opção pra ela. Só que eu sou malandro, porque assim, talvez eu precise disso, entendeu? Como a nossa genética é parecida, talvez eu precise mais que ela, porque, né? Você espera que seja parecido. Dá pra fazer um fígado com isso? Não sei se vai fazer um fígado. O fígado já perdi a esperança, mas eles estão lá, né? Aí eu fui coagido por emoção, mas... Cara, o atendimento, o saque deles anual é incrível, assim. Eu só falo com eles uma vez por ano. Que assim, toma o teu boleto. Otário. Loser. Toma aí, pai. Ô, pai. E aí, mas é muito simples, assim. Eu tinha um problema, eu não paguei, os caras mandaram uma mensagem, eu mandei um e-mail, o cara mandou outro boleto, mas eu falei, e a multa? Ele falou, que multa o quê, pai? Vambora. Paga essa porra aí. E eu nem sei se o material genético da minha filha está armazenado num freezer no Rio de Janeiro. Não sei. Provavelmente não, né, cara? Se os caras cobram lá, falam... Esse otário aí, ó, já tem pensando. Tipo, a empresa é justamente isso, cara. É um quartinho no quarto do cara lá, só que... Lá na favela amarela. Não teve aquele caso lá da loteria lá, que a mulher ganhou a Mega Sena, né? Só que a lotérica fala, nunca ninguém ganha, não vou repassar essa merda, não. Então fica só no... É tipo isso mesmo, velho. Eu não sei se tá lá ou se não tá. Quando eu for usar. Não rolou aqui um monte de milionário quando morreu na década de 70, 80, sei lá, Estados Unidos, eles foram congelados. Diz até que o Walt Disney tá congelado, enfim. E algumas dessas empresas faliu. E o que fizeram com a porra do iceberg de ser humano ali? Cadê? Pegaram aonde? Essa porra tá na Friboi? Tem uma vaga na Friboi. Picolé humano, mano, falhou a empresa. E se falir a empresa? Vou entregar, eu vou ter que ter no meu freezer. Eu vou tirar a picanha no freezer. Mas nesse caso, cara, e botar assim o cordão umbilical da minha filha, porque eles vão ter que me devolver isso. E aí eu não sei, mas quando eu falo com os caras, eles são tão atenciosos e tão. Você vai ter que ter uma câmera fria industrial, cara, na real, mas tudo bem. Enfim. Você corre o risco de comer isso no almoço, né? Ou no jantar. Do jeito que eu bebo, né, maluco? Daqui a pouco eu tô fazendo picadinho. O molho tá gostoso, né? Que bizarro, velho. Meu cordão umbilical, o sangue do cordão umbilical. Que terrível. Mas é real. Pitadinho de célula-tronco aí. Mas isso que você falou, assim, André, também é uma coisa que influencia bastante também essa nossa relação com os atendimentos, né? Porque dependendo do tipo de serviço e do tipo de ocasião que você vai entrar em contato, você pode sempre ter uma boa impressão ou não, né? Por exemplo, empresa de viagem, hotel... que assim, você sempre está planejando, vou tirar umas férias aqui, vou poder viajar ali para Praia Grande, tirar uns dias e tal, vou alugar um Airbnb. Sempre é muito fácil, assim, acho que talvez se você tiver problema de reagendar e tudo mais, aí é um pouco mais complicado, mas o atendimento para você fazer a compra, geralmente é muito mais agilizado, é muito mais fácil, ninguém perde tempo para vender, né? Agora, quando você tem outro tipo, principalmente com relação à fatura, que daí envolve estorno e tudo mais, aí o Deus nos acuda também, né? Sempre mais difícil. E daí isso influencia, né? Às vezes setores, como você falou, de telefonia, TV a cabo, internet, que às vezes vem alguma cobrança indevida e você tem que pedir a correção disso é a parte mais difícil de se conseguir fazer. Daí falando também da evolução do atendimento, né? Você pega, por exemplo, desse aplicativo de transporte que chegou no Brasil uns anos atrás, né? Que você pega, quando tinha uma cobrança indevida, você abria um chamado pelo próprio aplicativo, eles já viam se tinha passado 5 minutos ou não, se não passou, eles já te devolviam o dinheiro ali, já resolviam isso de uma maneira mais rápida, né? Acho que essa agilidade também na resolução de alguns problemas aí que algumas empresas mais novas trazem é reflexo do momento do capitalismo que a gente está vivendo aqui, né? Quando é que a gente vai ter a virada do erro? Tipo... Isso, Raimundo, né, no seu caso. Eu sou a Ana, tá? Eu já negociei com a Ana, pela Ana. Eu fiz voz de mulher uma vez que o telemarketing me ligou 2 meses, eu juro, eu fiz voz de mulher, disse que sua voz, eu tava rouco, e tentei negociar a dívida dela. Pra nego parar de me ligar. Não, tá bom, quero pagar, agora vambora. Como é que eu já fui marido da Ana? Não, negociar, porque quando você entra em negociação, você sai dali e vai pra um outro departamento. Até se o departamento descobrir que eu não era a Ana, eu já tava ali tentando negociar por ela, de tanto que me encheram o saco. E era errado.
Eu tive uma vez, aconteceu, eu tenho no meu celular, eu tenho notificação, toda compra que eu faço no meu cartão de crédito, via meu banco, eu recebo um SMS dizendo, você acabou de comprar isso. E não sei porquê, misteriosamente, uma vez, era uma mulher, não era a Ana, era uma outra mulher, alguma coisa aconteceu no cadastro dela que, quando ela fazia compra, eu recebia a mensagem dela. E eu recebia todas as vezes que ela fazia uma compra. E eu comecei, aí, né, o ostracismo faz isso com as pessoas, eu comecei a fazer uma planilha de Excel, onde eu abasteci o Google Maps dos passos dessa mulher, porque ela pagava. Porque a minha ideia, assim, loucamente, era encontrar essa mulher um dia e falar, eu estou recebendo a notificação das suas compras. Porque ela vinha de São Paulo, eu descobri que ela morava no interior, ela vinha segundas-feiras para São Paulo, ficava até terça, se hospedava num hotel sempre X, um Ibis da vida, e aí ela almoçava em alguns lugares na Vila Olímpia, Morumbi, uns lugares mais chiquezinhos, que gastavam uma grana alta, então ela provavelmente era reunião com o cliente, e fui montando isso até um dia que, por meia hora, eu não encontrei. Cara, você viu um stalker, cara. Não teve um motel aí nessa história também? Não foi um motel, teve um motel! Na verdade, teve um motel, você lembra disso, juro? Teve um motel, mano, a mina fez o check-in numa hora, saiu outra, teve consumo além do que ela pagou, teve um consumo, teve um motel no meio da conversa, e eu lembro que uma vez, eu morava na Vila Olímpia, e tem o Joaquins ali perto, né? E um dia, o Joaquins era bem perto da minha casa, bem perto assim, 3 minutos de Uber ou 10 minutos de caminhada. Puta, a mina tava do meu lado, mano, ela pagou a conta, eu recebi, eu falei, cara, porque quando você paga a conta, você tá indo embora, mas se ela pedir um cafezinho e eu sair agora, eu encontro ela na porta. Cara, mas é meio creepy essa história, velho. É horrível. Coitada da mulher, mano. Eu ficava recebendo isso e teve o lance do motel. É isso mesmo. E ela sempre ia num posto, e aí nesse dia ela passou, não era um dia comum, ela geralmente voltava pra cidade dela, e nesse dia ela ficou nesse motel, e foi só no outro dia. Eu não sei. Cara, o que eu recebo de e-mail, de nota fiscal de outros Januses, volte e meia, parece que o cara comprou material de construção no Paraná. Porra, mano, eu não comprei material de construção, mas eu vejo lá, Emílio Januzzi, Joaquim Januzzi. É foda isso. Agora, meus primos, cara. Meus primos. Já mandaram até e-mail de reunião, cara. Então sobre a reunião de ontem, papapá. Falei, que porra de reunião, meu irmão? Não fiz reunião nenhuma. Aí eu fui lá, vi lá, era Silvio Januzzi. Falei, porra, brother, dificuldade de acertar esse e-mail. Você acabou, você tinha que ter posto outra letra ali, cara. Teu e-mail é muito fácil de errar, cara. Eu ainda acho que eu não descreveria como telemarketing. Aliás, eu queria perguntar, Júlio, telemarketing, call center, é tudo com, cara, tipo, sei lá, é antigo, né? Telemarketing, de ligação, call center, de ligação, central de... Não tem um termo agora que a gente está indo para robô, para algoritmo, para super aplicativos, não tem um outro termo? Como é que vocês se referem ao que vocês fazem hoje? Porque é meio velho, né? Então, o telemarketing em si é essa parte mais chata e tem esse aspecto mais... não é bem estereotipada, tem tipo um preconceito por trás dela, assim. Então o telemarketing ele tem essa percepção mais negativa disso, porque o telemarketing em si é a ligação de venda, né? A ligação de cobrança. Então o telemarketing tem essa conotação um pouco pejorativa, porque ele trata dessa parte de cobrança, de venda de um serviço que você não pediu, que todo mundo tem uma percepção negativa, assim. Quando a gente fala daí de contact center, é uma coisa um pouco já mais contemporânea, onde a gente está falando do atendimento, da venda de serviço e terceirização. E hoje em dia se fala muito de Customer Experience, Digital Transformation, porque você está falando da venda de outros serviços, oferecimento de atendimento via outros canais, ajudar as empresas a planejar o atendimento usando o chatbot, usando automação, usando e-mail, coisas que as empresas às vezes não são habituadas, às vezes as empresas elas são muito refratárias a adotar nova tecnologia, porque elas sabem que pode dar problema, né? Então alguns setores eles adotam mais tecnologias já de cara, outros demoram mais, tem um pouco mais de preocupação com isso. E a ideia geralmente assim, venda de terceirização de serviços de atendimento, né? E não só isso, né? Como eu falei, você trabalha com a venda de
terceirização de vendas, que é um negócio que é super prático, é super efetivo, a parte de back-office, né, que é o trabalho por trás do escritório, né, então, assim, às vezes você faz um pedido de um seguro de carro ou um contrato que você fez da sua casa, do seu aluguel, e esses documentos precisam ser analisados. Às vezes é uma empresa terceira que vai fazer essa análise e vai cadastrar o seu contrato no sistema, né, isso daí também é feito uma terceirização. E depois a parte que eu falei, de atendimento, e daí entra a parte de social media, de chat, de WhatsApp, e-mail, televoz, o que você imaginar nisso daí. Então é uma gama bem grande de serviços, né? A empresa que eu trabalho, ela vende também, por exemplo, a infraestrutura para o atendimento. Então, assim, a empresa, ela chega, ela quer contratar os atendentes dela, mas ela não tem a infraestrutura, não tem a sala, não tem a internet, não tem a telefonia, não tem nada disso. A gente monta a sala com toda a tecnologia que ele pede, coloca os sistemas dessa empresa para rodar e ela coloca os funcionários dela. Então tem uma série de tipos de contrato para se trabalhar ali, é bem variado, assim. Como é uma venda de empresa para empresa, é uma venda bem complexa, que leva muita negociação, às vezes vários meses, vários detalhes técnicos, então tem bastante complexidade no setor, assim. Deixa eu fazer uma pergunta, e aí, Paulo, se puder ser o primeiro a responder, existe algum tipo de serviço de telemarketing que você gostaria que fosse mais ativo na sua vida? Sobre os produtos que você consome, os serviços. Pô, me liga aí de tanto tempo, que eu não me incomodaria? Cara, eu vou falar pra você, cara, eu odeio telefone. Assim, pra mim, quando toco o telefone, é algo que me incomoda, assim, né? Profundamente. Então, não sei, cara, qualquer coisa envolvendo telefone, pra mim... E uma mensagem de SMS, um WhatsApp, um e-mail, algum serviço te interessaria que fosse ativo desse telemarketing? Ó, Paulo, lembrando, hein, cara, ó. Telemarketing de suruba, né? Alguma coisa aí, tipo, né, cara? Já tem isso aí, Júlio? Porque senão a gente cria aqui, lembra? A gente só precisa de uma salinha no Morumbi. Perguntar pro Oscar Maroni lá, pra Bahamas, lá, ele deve estar desenvolvendo isso já. Provavelmente. Tá aí um bom nome pro Quina do Mundo, hein? Oscar Maroni no Quina do Mundo. Esse ia ser divertido. Escrotão esse aí. Escrotão, falando do dono de puteiro, chamando o cara de escrotão. Veio com o trabalho, né, cara? Foda. Eu gostaria, ter alguns serviços que eu gostaria de ser lembrado, porque assim, a agenda é cheia, né? Porra, tem uma constância, um hábito de consumo de algumas coisas que eu gostaria de ser lembrado. Aceitaria muito fácil uma mensagem, um SMS, falar, opa, tem uns que, assim, tinha que ser mais personalizado. Por exemplo, eu recebo SMS de tempos em tempos. Ah, André, tudo bom? E aquele teu remedinho ali, aquela pílula azul, hein? Deve ter acabado, tá ok? Eu não quero, tem promoção aqui e tal. Mas tem alguns serviços que eu gostaria de ser lembrado e... porque eu esqueço, cara. E às vezes eu preciso. Pra mim, cara, acho que só bebida, velho. Mas não me liguem. Para telefone, eu sou que nem um Paulo, cara. Detesto. Você tem que ligar pra marcar uma consulta, pra mim já é um martírio, sacou? Pode mandar um texto, ó, estamos com promoção de cerveja, estamos com promoção de vinho, não sei. Mas acaba por aí. Mas isso, cara, isso é algo assim, o negócio do telefone, você para pra pensar, cara, entendeu? Você tá conversando com alguém, e aí alguém vai, simplesmente interrompe, pega você e começa a conversar assim. É isso que o telefone faz, cara. Mas é que tá, no passado era muito pior, imagina. Não era bem pior. Você consegue saber quem tá te ligando. Nos anos 80, anos 90, aí que tocava, e daí, tipo, uma roleta russa, assim, sabe? Pode ser que seja Sim. O seu amigo, a sua namorada, pode ser que seja uma cobrança da parcela do carro que você atrasou. Só vai saber atendendo. Pouquíssimas pessoas tinham Bina, né? Exato. Não, e o terror e o pânico da ligação de madrugada. Nossa! Vocês lembram disso, né? Cara, os adolescentes e os jovens não vão saber o que é isso nunca, graças a Deus. Mas, mano, tocava o telefone de madrugada, era morte na família. E aquele telefone estridente, né? Tipo, que é desesperador, né? Hoje em dia o toque do celular ele é mais baixo, você pode deixar só no vibracal ali. Não, e tem toda uma ciência ali, né? Mesmo no toque, por exemplo, o despertador do celular, você vê que os caras eles vão aumentando devagarzinho pra você não ficar traumatizado. O bagulho do telefone era um tijolo na tua cabeça, cara. Isso era foda, isso era bem foda. Ligação de madrugada, ligação em si é algo que... Eu só faço ligação de trabalho. Eu não ligo pra ninguém. Aproveitando a tua pergunta, André, eu geralmente gosto de receber esse tipo de coisa, porque nem sempre eu consigo
saber de alguma oferta, alguma coisa que pode ser bom para mim. Geralmente telefonia, né, internet, TV a cabo, o que daí ligam e falam assim, o teu plano aqui ele vai custar mais R$5 por mês, mas ele vai ter, tipo, ligação ilimitada e internet ilimitada, né? Alguma coisa assim, porque eu, pelo menos do jeito que eu sou como consumidor, assim, pelo menos uma vez por ano, um ano e meio, às vezes eu ligo para a empresa de telefonia, para a empresa de TV a cabo, para renegociar o meu contrato, né? E ver se eu não consigo um negócio melhor. Então, você não consegue baixar o meu preço ou reduzir um pouco os canais, alguma coisa que dê uma economia no final do ano. Às vezes eu continuo pagando a mesma coisa, mas eu pego um pacote melhor. Então, eu gosto desse tipo de coisa, assim. E daí, de repente, se a empresa me liga já para oferecer alguma negociação, eu tô aberto a escutar, assim. Eu não acho nem um pouco ruim. Eu acho que, às vezes, que nem o Paulo e o Thiago falaram que eles não gostam de receber telefone, não acho que isso seja um problema. Às vezes, mandam um e-mail ou uma promoção customizada, alguma coisa, de acordo com o teu perfil de consumo, acho que vale bem a pena. Teve um caso que eu acho que vocês vão lembrar, que foi aquele lance do rebaixamento, quase rebaixamento do Fluminense, e que com aquela malandragem do Flamengo, a Portuguesa foi rebaixada. Vocês lembram disso, Sim. né? Uhum. Então, eu pagava, já morava aqui em São Paulo, e aí eu pagava o pay-per-view do Carioca, do Carioca não, do Brasileirão, pra assistir os jogos do Fluminense. E aí, o Fluminense foi rebaixado, eu liguei lá e cancelei. Bom, aí o que aconteceu? Putão como eu tava, o Fluminense foi rebaixado, e aí eu liguei lá na operadora e falei assim, seguinte, cancela aí, já tinha renovado, não, cancela porque o Fluminense foi rebaixado, então não preciso da Série A. Aí rolou o tapetão lá, né, do Flamengo, onde a Portuguesa se fudeu. Aí o preço aumentou e você se fodeu também. Aí, meu amigo, eu tava na promoção do 9,90 e virou o 15,90 ou 30,90, 39,90 e eu me fudi. Aí nesse aí o Fluminense me fudeu, mas a culpa foi do Flamengo, a gente já falou sobre isso no episódio de futebol. Mas foi uma ligação bem... Mais uma que o Fluminense está devendo. Uma das piores coisas que pra mim aconteceu uma vez, eu tava acho que mudando de apartamento, alguma coisa assim, e daí também liguei pra empresa de internet e TV a cabo, e daí os caras tipo, com preço muito caro pra mudar e tal, daí eu mandei o cara merda e tal, daí peguei e pedi, daí liguei na outra, né, na outra operadora, né, tipo, mercado que tem opções, né, você liga na outra operadora já que você não quer ser atendido por aquela. Só que daí a outra operadora não atendia no prédio que eu tava me mudando, né? Daí o que você faz? Enfia o rabinho no meio das pernas e fica lá pedindo desculpa, por favor, me coloca internet no meu apartamento. Desculpa aí, eu tava meio alterado, né, ontem. Como você fala, eu tava bêbado, né? Eu bebi. Mas eu tive uma questão com a internet, cara. Quando eu mudei para esse apartamento aqui, eu ia contratar uma outra operadora de internet, porque a minha internet atual não poderiam transferir para esse apartamento porque eles achavam que tinha uma dívida. E não tinha. Inclusive, demorou para resolver essa questão, mas foi. É o famoso buraco negro, né? Exato, né? Porque esse é um boleto que eu tinha pago, eles falaram, mas não tá constando aqui. Mas como não? Paguei. Mas então deve ter se tornado para você a conta. O dinheiro nunca voltou. Acabou resolvendo. Aí beleza, eu liguei para outra operadora. Beleza, vamos instalar aí para você a internet. Aí passam uns 2-3 dias, eles me ligam e falam, não, então não vai ter como instalar aí, porque o tronco lá da questão da internet tá cheio, não tem como pôr mais. Eu, porra, que merda. Aí eu liguei para outra para resolver essa questão. No dia em que o outro cara veio instalar a internet, apareceu o cara da outra operadora que falou que não podia vir. Eu vim instalar a internet. Eu falei, não, porra, mas vocês me ligaram faz uns 3 dias falando que não ia rolar. A gente aqui também, eu mudei de apartamento no segundo semestre do ano passado, né? E daí teve um golpe, né? Um golpe entre aspas, né? Da concorrente aqui. Que eu pedi a transferência de um ponto do apartamento que eu morava para esse de agora. E daí nisso, de alguma maneira, esse dado vazou para a concorrente da empresa. E daí a empresa ela fez uma ligação como se fosse a minha operadora, dizendo que não tinha espaço no painel elétrico para passar cabeamento pro meu apartamento aqui, que não ia poder me atender. Só que, na verdade, isso era a empresa concorrente se passando pela minha empresa. E daí, eles ligavam, ofereciam um pacote de banda larga para fechar. E daí eles te colocavam uma pressão assim, mas vamos fechar já e tal.
E daí eu falei, não, mas assim, eu tô esperando eles confirmarem o cancelamento do contrato, porque se não cancelar o contrato, eu vou ficar com 2 contratos abertos, né? Daí eu falei, não, eu quero esperar aqui. Daí nisso, um dia eu liguei pra minha operadora e falei, eu recebi essa informação de vocês e tal. Daí eles falaram, não, isso daí quem tá fazendo é a concorrente, justamente pra você cancelar o contrato e instalar a internet deles. Mas pode ter sido a mesma coisa aqui, então. Exato, pode ser. Então, porra, mas isso aí não é crime, isso aí, porra? Crime acho que não, né? Mas é antiético, né? Eu acho que sei lá, é falsidade ideológica, sei lá. Falsidade ideológica, alguma coisa desse tipo aí, né? Mas é a galera do... É vigarista, cara. É a galera da salinha no Morumbi, é gente, cara. Isso não pode ser empresa séria que faz isso. Se bem que, né, as operadoras que são as maiores do Brasil são as maiores do mundo, né? Você não tem uma empresa 100% nacional. Mas é impressionante isso aí, cara. Essa história aí é meio escabrosa, cara. Aí eu não sei, o Januzzi e de repente Júlio, vocês não foram atrás de meios legais para tentar, tipo, pelo menos denunciar isso? Não, porque assim, no meu caso eu não tinha nem desconfiança que poderia ser isso, né? E meu problema foi resolvido, né? Consegui pegar a internet aqui pra mim. Então não tive por que ir atrás disso mais. Assim, eu recebi essa informação de quem estava me atendendo, né? Então eu imagino que de repente a operadora ela tenha conhecimento disso da concorrência, porque senão eles não iam ter me falado nada. E do meu lado eu não tinha prova, né? Eu não tinha gravação dessas ligações, nada. Para ir atrás disso, daí também é um pouco mais complicado, assim. Não, quem teria que ir atrás é a própria operadora, né? Isso não é um problema teu, no fundo, né? Mas isso seria uma diretriz da empresa ou uma proatividade do mal profissional? Eu não sei te responder isso. Porra, pensa, você precisa de uma mão de obra que vai ligar pro cliente e falar assim, eu tô fingindo que sou alguém. Mas aí você tá falando de um profissional que é um contratado numa empresa. Isso deve ter partido da direção da empresa, né? Que junta um grupo e fala, seguinte, galera, vamos fazer que nem a galera faz lá em Tremembé. Vamos ligar e começar a tentar extorquir coisa deles, porque isso é muito escroto. É zoadaço. É que eu acho assim, que muitas vezes, eu lembro de uma aula com um professor que eu tive, que ele falava assim, na parte de planejamento tributário, né? Na questão de impostos, assim, que tem muita empresa que paga o que deve e tal, o cara quer ser um santo lá, ele vai ter a bandeira do Vaticano em cima da empresa dele, porque o cara, ele quer ser beatificado pelo trabalho dele com os impostos. E ele fala que tem outro cara que é extremamente o oposto, assim, ele é o cachorro louco, sabe? Então, enquanto o governo não for na justiça, não questionar e tudo mais, ele vai dar uma de louco e vai agir dessa maneira. Então, eu acho que da mesma maneira acaba acontecendo para isso, sabe? Tipo assim, eu vou tentar todos os limites da legalidade. Se isso der certo, eu tô ganhando, porque eu tô ganhando clientes. Se não der certo, aí beleza, eu volto atrás e segue o jogo. Então, eu acho que é um pouco dessa postura, sabe? De cachorro louco e tentar qualquer coisa, se der certo, deu, se colar, colou e vamos embora. Você já ouviu alguma estatística, Júlio, quer dizer, tem um banco, aí o banco concorrente me liga para tentar que eu consuma o produto deles ou assine o plano deles? Porra, eles têm lá, sei lá, 10 mil pessoas para ligar durante um mês. E aí, mesmo que seja uma coisa errada ou antiética, eles vão conseguir uma porcentagem disso. É por volume, isso aqui. Existe alguma coisa... Tipo, cara, se você ligar para 10 mil pessoas, com certeza, sei lá, 2% vão aderir ao que você quer, vão contratar o serviço, porque isso é uma parte de publicidade que a gente faz muito, que é assim, cara, eu jogo a isca no mercado. E aí eu recolho os frutos dessa isca. Mas não necessariamente eu não tenho comprometimento em conseguir 100%, 50% de resultado total sobre isso. Então, o que eu sei, assim, você tem uma parte, às vezes, de vendas muito agressiva, né? Onde você coloca assim, o objetivo é vender X contratos novos em tanto tempo e tal. E daí a equipe de vendas tem que tentar estratégias mais agressivas para conseguir vender. E às vezes acaba passando algumas coisas diferentes. Nessa mudança mesmo de apartamento que eu fiz para cá, para conseguir atingir, acho que provavelmente as metas de vendas, a atendente que fez a minha transferência de endereço, em vez dela transferir, ela cancelou o contrato, criou um contrato novo como se fosse uma venda dela para transferir para cá, entendeu? Então tem um pouco disso, assim, dessa pressão por venda, por resultado e tudo mais. Acho que mais nesse sentido, assim. Mas existe uma meta? Lógico. Quem trabalha com vendas tem meta. Tipo, a meta é vender X contratos por mês, é ter tantos reais de fato de receita.
E daí, lógico, os caras têm uma meta 1, 2 e 3, né, pra bater. Quem trabalha com vendas assim, geralmente tem bastante pressão. E é um negócio que, às vezes, eventualmente funciona bem com telemarketing, né? Que nem eu falei do cara do bar, do restaurante e tal. Quem tá atendendo ali, o cara cria um relacionamento, cria um vínculo e consegue atender bem. E às vezes acaba tipo, passando um pouco do ponto, né? Mas é igual você imaginar, não é muito diferente da relação de você passar numa loja e às vezes vem um atendente que é um vendedor na loja que é muito bom, muito atencioso, mesmo que ele não venda nada, tipo, você gostou do atendimento. E tem outros que vão ficar ali insistindo e tal, e você diz não, dele, mas vem ver aqui que chegou uma calça jeans nova, vem ver isso e tal. E vai tentar fazer um negócio um pouco mais agressivo, né? Aí que tá, acho que a relação do atendimento e tudo mais, assim, principalmente nessa parte de vendas, ele não difere muito da postura de um vendedor que tá fazendo uma venda física para você, assim, sabe? Às vezes alguns caras vão ser mais agressivos, outros vão ser mais comedidos e tudo mais, assim. E no fim das contas é sempre tentar estabelecer um relacionamento, né? Alguma coisa que dê certo ali. Isso é importante mesmo. Beleza. Mais alguma adendo aí, uma conclusão, alguma coisa? Eu só queria falar uma coisa. Fiquei impressionado, porque pra mim, telemarketing é aquela coisa, os caras enchendo o saco e você se fodendo pra atender. E aí tem muito por trás, muita coisa por trás disso, né? Então é bem interessante mesmo. É bem maior do que a gente imagina, né? Tem abuso de... É o que o Janus falou. É a galera que é confundida com prostituta, simplesmente fumando um cigarro no intervalo do expediente. É a galera que não tem intervalo, praticamente. Porra, mano, na boa. Eu coordeno meu dia, mas eu tenho minhas necessidades fisiológicas e, se eu tô lá entre um intervalo de uma reunião ou outra, ou até mesmo numa reunião onde eu não tô participativo, eu vou ao banheiro, cara. Porque eu vou me mijar, vou usar fraldão. Você usa fraldão no Quino do Mundo, gravando no Quino do Mundo, cara? É isso. Existe o abuso, existe a cobrança, as metas. Foda, né? O lance é você ter realmente isso que o Júlio falou, eu acho. Aí não sei, acho que o Júlio pode até falar melhor. Tem que ter uma pessoa do outro lado da linha para poder tentar com você resolver o problema e não simplesmente bater uma meta pessoal, uma meta de trabalho. Que aí o negócio flui, é confiança, cara. É aquele garçom. O bar pra você chamar de seu, cara. Todo mundo que se muda, a primeira coisa que você tem que encontrar, foda-se a internet, é encontrar um bar pra você chamar de seu. Onde você chama o garçom pelo nome, o cara sabe que você bebe, ele sabe a hora que você vai ao banheiro, sabe que não vai roubar a conta, ou sabe que se roubar a conta de vez em quando, você nem vai notar. E sabe que você dá uma boa gorjeta e que você sempre vai voltar e ele pode te oferecer isso. Você tá passando do outro lado da rua correndo, ele vai ter aquele torresmo, André! Que você adora! E bar bom é bar perto de casa. Isso é verdade. E vazio. Isso é fundamental, né? E vazio. E bar barato. Por aí. E aí, Júlio, alguma coisa? Eu acho que a indústria tá... Assim, tem competição, tenta melhorar. Como eu falei, é uma indústria que vem de um setor que é muito fragmentado, onde as coisas eram muito precárias alguns anos atrás. A culpa, às vezes, no atendimento ruim não é da pessoa que está te atendendo. Às vezes, a empresa que você contratou, ela não tem sistema, não dá autonomia. Então, assim, existem muitos nuances por trás disso. Antes de você xingar lá o operador que está te atendendo, mandar ele a merda e tudo mais, assim, acho que dá uma respirada ali, assim, porque às vezes também do outro lado tem uma pessoa que está tentando fazer o seu melhor ali para ganhar o dia a dia também, né? Acho que é um pouco isso, assim. Lógico que a gente sabe de algumas empresas, como a gente mesmo falou aqui no episódio de hoje, que tem atitudes mais antiéticas, assim, que vão nesse limiar do certo e do errado e tal. E isso vai ter, eventualmente, no dia a dia, né? E acho que daí a gente, do nosso lado, é tentar evitar esse tipo de empresa, né? Que se a empresa age dessa maneira, às vezes, para tentar te conquistar como consumidor, como que ela não vai te tratar como quando você tiver um problema para resolver com ela, né? Também vale a pena pensar um pouco nisso. Boa. E só uma coisa, se você por acaso trabalha com telemarketing, cara, na boa, né? Quando se ligar pra pessoa, não pergunta quem tá falando, porque senão a pessoa vai se emputecer e vai te xingar. O Janus e o Paulo vão te xingar, né, cara? Mas... Alguém tem alguma recomendação cultural de um tema extremamente maluco que é telemarketing? Esse eu tenho. Eu fiz o dever de casa hoje. Aí, Júlio, manda lá. Tem um filme, em português ele chama Desculpe Te Incomodar, em inglês é Sorry to Bother You. O Júlio acabou de roubar a minha única recomendação. Que é o Lakeith Stanfield. Esse Lakeith Stanfield, ele fez o Corra, ele papel coadjuvante. Esse aqui ele tá como o personagem principal, e é uma comédia meio surreal, assim, sobre essas questões do capitalismo e tal, onde ele vai trabalhar numa empresa de telemarketing
umas condições bizarras, assim, sabe? Aquelas empresas, tipo, no subsolo e tal, e aí começa a desenvolver a história, assim. É uma comédia bem boa, assim. Eu não sou uma pessoa que gosta muito daquelas comédias pastelão, mas eu acho que essa daí, pra quem tem um gosto um pouco peculiar, assim, vale a pena assistir. E daí também um documentário, daí um pouco mais sério, falando sobre essa questão das condições de trabalho e como o mundo capitalista dessas negociações de empresa e tal, né? Que é o documentário American Factory, que ganhou o Oscar de melhor documentário e trata da venda de uma empresa americana para uma empresa chinesa, né? Então a empresa chinesa está chegando nos Estados Unidos, está prometendo vários empregos e tudo mais. E daí tem um choque de cultura ali, onde também eles falam que o americano não sabe trabalhar, que ele não sabe se dedicar igual o chinês, a qualidade não é boa. Então dá um pouco também uma perspectiva sobre essa questão, né? Tipo, do que se as empresas cobram dos funcionários, dessa diferença de cultura, como o dinheiro age por trás disso, assim. Acho que os dois, assim, se complementam como dica, assim, quando a gente fala de empresas e de telemarketing. Cara, esse eu assisti, se eu não me engano, o produtor executivo é o Obama e a família dele, né? Ele é... Sim. Esse mesmo. É muito bom. Esse aí é... Eu achei que era fake, inclusive. De tão surreal que é. Mas não, era real mesmo. Eu tenho aqui umas recomendações. Ô, Januzzi, há uns 12 podcasts que você reclama que seu primeiro roubo, alguma indicação. Quer partir dessa aí? Não, cara, então, eu ia recomendar esse filme, né? Eu já roubei várias vezes aí dos outros, então chegou a hora do payback, né? Roubaram a minha recomendação. Eu vou colocar no site lá umas sketches de comédia, né, sobre telemarketing. Uma, inclusive, que é muito boa, que é um cara, um telemarketing indiano, né, e ele tá fazendo um atendimento de uma pessoa que ligou, que tá tendo algum problema com um site pornô. Então é isso. O site pornô deve ser incrível isso. Ser reclamado do site pornô. Não, hoje só foi isso, né, cara? Falei de swing, de puta. Hoje o negócio foi bem high profile, né? Os comentários foram só putaria. Beleza. Paulo, tem alguma aí, cara? Cara, eu não tenho nada relevante, não, mas tem eu tinha assistido esse filme no cinema e achei legalzinho na época, e eu essa semana assisti de novo. Eu achei puta filme. Ódio ao amor ao cinema, assim, né? É o filme, o Hugo, a invenção de Hugo Cabret, de 2011, do Scorsese. Eu gostei pra caralho, assisti essa semana e fiquei... Engraçado que eu vi no cinema e, sei lá, não achei grande coisa, mas aí, anos depois eu assisti de novo, 10 anos depois, e gostei muito. Bom, eu tenho algumas recomendações. Na verdade, tudo do mesmo, cara. Porta dos Fundos. Cara, tem sensacionais. É o primeiro que eu acho que foi assim, o lançamento, basicamente, o que popularizou o Porta dos Fundos, que foi o episódio Judite, que o Fábio Pochá, ele faz o episódio todo pintado de azul, que é a cor característica de uma grande operadora de telefonia celular. E aí virou um puta meme, que é a Judite, e ele reclamando com a Judite por causa do problema que ele tem. E o Porta dos Fundos depois evoluiu. Fez um sobre telemarketing, que aí é reclamação pura, e o último que eu vi deles é um que se chama Saudade, que na verdade são eles ligando, foi uma mescla, eles pegaram operadores de várias empresas de telefonia e fizeram um geogral aí, uma coisa meio engraçada. E eu não consegui achar exatamente o episódio que eu queria recomendar, mas tinha um programa na TV fechada, eu não vou lembrar agora o canal, você vai googar isso, você vai encontrar, chama Undercover Boss, que traduzido como chefe espião. E aí o que acontecia? Você pegava o CEO da empresa e ele se maquiava e ia entrar e fazer uns trabalhos mais mainstream na própria empresa. E aí ele viajava lá para as filiais e tal, fantasiado, dizendo que era um trainee, e a equipe de televisão que estava acompanhando era uma equipe para poder ajudar o pessoal do RH, avaliar, blá blá blá, novos funcionários e aí tal. E teve que, se eu não me engano, o dono dessa empresa era o dono de uma cadeia de hotéis, e aí o pessoal do telemarketing era responsável por ficar ligando para as pessoas e oferecendo estadias, finais de semana, feriados nessa rede de hotel. E aí ele foi para várias áreas da empresa. Aí quando ele sentou do lado da mina de telemarketing para ouvir como ela estava falando, como ela estava tentando propor o produto, né, o serviço,
Cara, a mina era hiper mal treinada e o programa teve que parar ali porque ele Ficou puto, tirou a peruca, o bigode falso. desamarrou a barriga dessa filial, se apresentou e falou: eu sou o dono dessa merda e o que eu ouvi agora é uma atrocidade. Isso mostra os números errados, não vou demitir ninguém, e propôs um sistema de treinamento, né, uma reciclagem dos funcionários para poder resolver aquele problema que ele só viu quando ele estava dentro, né, do departamento, interagindo com os funcionários, e aí depois evoluiu esse programa. Vou tentar procurar aí qual é o link, mas eu lembro disso bastante, me marcou, porque foi uma quebra ali na estrutura do roteiro do programa. Boa. Como dizia o grande e saudoso Walter Mercado, né? Vamos encerrar com o lema dele: ligue já! Liga já, só não liga pra mim, né, Paulo? Só liga pro Paulo, vai mandar tomar no cu. Januzzi vai mandar se fuder. O Júlio vai ter um pouco mais de paciência. E eu sou para raio de maluco, então me liga aí. Se eu estiver te devendo... Me liga, cara. Eu vou ser sincero com você. Senhores, muito Valeu, obrigado, galera. Júlio. Obrigadão. Valeu, Julião. Valeu.